Salve rapaziada, como é que vocês estão, guri? Hoje tem coisa nova, que ultimamente eu tô trazendo várias continuações das antigas, então eu falei, né, vamos inovar um pouquinho. Essa obra vai ser nesse estilinho que eu tô fazendo, de trazer logo tudo o que tem dela, do começo ao fim, todos os capítulos disponíveis. Então, sem mais enrolação, vamos dali. A obra começa perguntando se você quer experienciar uma segunda vida realista. O jogo Deus do Reino Imperial consegue simular perfeitamente a vida no mundo virtual. Lá você pode ir em aventuras extremamente perigosas e batalhas, além de experienciar a liberdade de voar. Você também pode se tornar um calvo com cabeça de galo e se casar com uma gostosa. O capacete do jogo é tão bom que quem usa até tem a saúde melhorada. E nesse momento, o nosso protagonista na cadeira de rodas está vendo sobre o jogo. Na TV fala que um novo mundo vai abrir as portas para quem começar a jogar. E tudo que nosso garoto espera é que todas essas promessas sejam verdade. O nome dele é Lucien e ele vive com a irmã. O futuro dele já estava garantido com um ótimo emprego e salário que ele tinha. Porém, um acidente mudou completamente a vida dele. O golpe fez até o símbolo da Nike. Por causa disso, a irmã gastou tudo que ela tinha só pra conseguir salvar a vida dele. O problema é que no final das contas, ele não consegue mais andar e virou um peso pra família. Todo mundo tem dó da irmã dele porque basicamente o futuro dela é ficar cuidando de um deficiente. E escutar essas coisas, obviamente que não fez bem pro psicológico do menino. Ele nunca quis ser um peso pra família. No momento em que ele tava pensando em deslogar do servidor, foi quando ele viu o anúncio desse tal jogo. E o que mais chamou a atenção é que por causa das curas neurais, algumas pessoas até voltavam a andar. Mesmo pessoas que tinham perdido a habilidade conseguiram se recuperar 100%. Foi por isso que ele desistiu de deslogar do servidor e decidiu dar uma chance pro novo. A cena muda pra casa dele. A irmã deixou comer e mandou uma mensagem, falando que ia trabalhar algumas horas extras, então ele não precisava esperar por ela. Ele quase não tinha dinheiro e ela ainda teve que fazer dívida só pra conseguir comprar esse capacete de segunda linha. Tudo o que ele espera é que isso não o decepcione. Assim que o jogo começa, uma waifu toda digital aparece dando as boas-vindas pro nosso menino. E fala pra ele colocar o nickname. Nosso garoto, pelo visto, já veio bombado nesse lugar. E ele coloca o nome de que só ele é o selvagem. Ela então diz que o primeiro lugar que ele vai aparecer é o Reino Mortal e fala pra ele aproveitar tudo que tem nesse lugar. É aí que ele se pergunta por que o personagem dele é assim. Ele olha pra baixo e vê duas patinhas e não tinha ouvido falar sobre algo assim nesse jogo. Até onde ele sabe era pra ter rolado algum tipo de customização. Porque então ele tem umas garras de lobo. Se o objetivo do jogo era matar um monte de besta, porque ele se tornou uma besta selvagem. Ele xinga os céus e fala pra mostrar essa droga de sistema. É aí que ele vê o nome dele de Só Eu Sou Selvagem com a classe de um lobisomem fraco. O único talento que ele tem é uma linhagem de lobisomem que aumenta um pouco a chance crítica dele. Nosso garoto tá acabado, não só ele é fraco pra caramba, como ainda é uma besta selvagem. Porém é aí que ele se lembra de um detalhe importante. Ele tava de pé, mexendo as pernas igual como se fosse no corpo real. E na hora ele sai correndo. O menino se diverte e até solta um uivo. É aí que alguém aponta e diz que tem uma besta selvagem ali pra caçar. Rapaz do céu, eu imaginei que eram uns aventureiros perigosos, só não que assim era esse o perigo. As garotas comentam que aquele lobisomem é feio pra caramba. O coitado tá acabado, foi chamado de feio pelo primeiro jogador que viu, mas até que as roupas nesse jogo não é tão feio, diz ele. Porém, as garotas já saem correndo, falando que sabe que uma clava de um lobisomem vende por 300 moedas. Ela já vai pra dar um soco no Lucien, que ainda não entendeu o que tá acontecendo. Ele, porém, decide se defender e causa 3 de dano nela. Na hora, as garotas tudo cercam ele e começam a combater nosso menino que tá no 4 contra 1. Porém, ele sabe que ele tá na base dos lobisomens, então logo logo eles devem vir ajudar. Com isso, o grupo começa a se aproximar das meninas. Elas percebem que tá cercada e se colocaram numa situação arriscada. Na hora, as coitadas é tudo espancada. E o Lucien tá só esperando a hora certa de pegar uma kill. Assim que uma tá com a vida baixa, ele dá-lhe uma paulada nas costas. Ele mata uma jogadora de nível 1 e com isso obtém um pouco de experiência e alguns itens. Ele logo se anima ao ver que ser uma besta selvagem faz com que ele ganhe dinheiro matando jogadores. E com isso aproveita que elas estão enfraquecidas e sai farmando as meninas. A melhor parte é que ele tá pegando um monte de item que elas tinham comprado, então ele nem vai ter que gastar o dinheiro dele. Uma coisa que ele vê, porém, é que a reputação dele não parece estar aumentando. Pelo visto, ele não consegue subir de rank, mas ainda pode aumentar os status e subir de nível. Ele sabe, porém, que as pessoas só deveriam ter talento depois de escolher uma classe. Mas ele, como uma besta selvagem, não só já tem talento, como causa mais dano que os outros jogadores. Talvez ser uma criatura selvagem não fosse tão ruim assim, e ele decide testar no amigo, já dando-lhe uma paulada na cabeça pra ver se vai ser atacado pelos outros lobisomem. Os coitados Saturn fugem e ele vai desesperado farmando. Ele fica um pouco sem mana e já bebe a poção das garotas. E com isso continua matando os compatriotas. Rapaz, isso aí não perdeu a própria raça. O safado não só consegue farmar jogadores, como também monstros.
e decide que tá na hora de extinguir a raça dele. 15 minutos depois, ele subiu bastante os status. E tá todo animado dizendo que nunca esperou que esse jogo fosse tão realista. Até que alguém grita dizendo que encontraram um pervertido. O Lu Chen olha pra trás e toma um susto. Dessa vez é realmente uns cara pervertido e perigoso. O cara da frente diz que é incrível que quando você bate em alguém com pouca vida, a roupa dela vai se desfazendo. A garota fala que é só um jogo e manda eles pararem com isso. Do lado de fora, a secretária fala pra ela que é melhor ela sair do jogo, porém ela diz que não pode fazer isso porque vai receber uma punição. Ela assinou um contrato pra divulgar esse jogo, então não pode desistir fácil assim. O cara diz que esse jogo usa o corpo real das pessoas e pergunta se ela realmente é de verdade. Porém é aí que um lobinho se aproxima. E o Lu Chen acerta-lhe uma na nuca do cara. Ele se vira pra ver o que é e se pergunta por que tem um lobisomem atacando ele assim. Na hora, o resto do grupo dá a ordem de eliminar aquilo. Porém, o Lu Chen acerta uma na cabeça do outro que se pergunta como um bicho de nível 1 é tão forte. Obviamente, ele tá abusando do talento dele e usando as poções de mana pra se recuperar. Dessa forma, matar esses iniciantes não tá nada difícil. Ele acaba com os caras e o único problema é que eles não tinham nada demais. O nome da garota é Lindsay e ela se pergunta por que um lobisomem tá ajudando ela. Ela vem e entrega umas poções dizendo que queria agradecer. A danada fez a escolha certa porque ele já tava planejando matar ela também. Ele agradece e pega e ela fica confusa que esse lobisomem realmente consegue falar. Nisso a secretária pergunta como que tá o jogo e fala pra ela que a promoção tá prestes a começar. Ela diz que entendeu e que vai sair pra se preparar. O Lin já tá correndo pela floresta, ele sabe que ali é perto dos iniciantes e ele não quer virar o alvo de um grupo maior. Por enquanto ele vai ficar longe dali e focar em matar outras criaturas. Como ele se tornou uma besta assim que entrou no jogo, ele não tem ideia como as coisas estão indo, então decide dar uma olhada no vídeo de promoção. Nisso ele vê a Lindsay fazendo um anúncio sobre o jogo mal ter começado e a área de iniciante já ter mais de 8.000 jogadores. Ele não tinha ideia que ela era tão famosa assim e que tinha tantos jogadores naquela área. Realmente a vida selvagem é muito melhor, já que ele consegue ficar matando sem ninguém atrapalhar ele. E com isso ele sai caçando a própria raça mais uma vez. Matar essas criaturas fez com que ele coletasse 10 itens de talento e finalmente ele vai subir pro nível 2. Agora a chance crítica dele aumenta de 3 para 6%. Ele tá todo fofinho falando que isso não é nada ruim e decide ver o que mais dá pra evoluir. Agora ao invés de precisar de 10 itens, ele vai precisar de 100. Ele já sabe que isso quer dizer que ele vai ter que achar uns bichos de nível mais forte pra não ter que matar tantos fracos. Ele acha mais uns lobisomens de nível 1 e sai arrebentando eles com facilidade. Finalmente o nível normal dele chega ao 2 e ele ganha um pouquinho em cada status. O problema é que ele não pegou um aumento de talento e nenhum item, isso quer dizer que ele tá precisando de matar coisa mais forte. Rapaz, ele vê um lobisomem bombadão e já sabe que é aquilo que ele precisa. Ele decide tentar a sorte, já que por mais que o cara seja maior que ele ainda tem um nível a mais. Com isso ele causa 8 de dano, porém o cara causa 12. Ele já percebe que não vai ser tão fácil assim. E o garoto por 5 minutos continua usando poção e enfrentando o bicho. Com isso ele finalmente mata e recebe um item de upar talento além de 20 de experiência. Óbvio que ele sabe que só conseguiu porque tinha aquele monte de poção dos jogadores. Só que agora ele tá animado, já que sabe exatamente como vai upar os talentos dele. E de repente uma clava aparece na mão dele. É um item de qualidade cinza, o que é bem ruim, porém já é melhor que o dele de nível 0. Ele lembra das garotas terem falado sobre vender por 300 yuans e decide dar uma olhada. Ele não vê muitos na loja e decide colocar a venda por 35 dólares. Como o jogo mal começou, ele sabe que não dá pra fazer muito dinheiro. Com isso ele fecha o sistema e quer voltar à caça. Porém, instantaneamente a janela abre com uma nova mensagem. A clava tinha sido vendida e ele já ia receber o dinheiro. Ele fala então para dar uma olhada nas mensagens no celular dele. O sistema mostra que ele realmente recebeu o dinheiro da venda. Ele já fica animado porque finalmente não vai ser mais o irmão perdedor. Parece que todo mundo estava certo e isso é uma oportunidade de ouro. Na mesma hora, obviamente que ele já volta para caçar. E o maior inimigo dos lobisomens não para de matar a própria raça. 20 minutos depois ele já tá ficando exausto de caçar isso. Ele já chegou no nível 3 e os status dele deram uma aumentada. O problema é que agora esses bichos de nível 1 não tá entregando nem experiência nem item. Isso quer dizer que tá na hora de partir pros nível 2. Ele já até sabe onde cada criatura tá nascendo e assim que aparece ele chega lá pra matar. Ele toma uma clavada que causa 9 de dano. E ele acha estranho porque essa besta de nível 2 tá mais fraco do que aquele grandão que ele matou que era de nível 1. É aí que ele percebe que esse bicho bate muito mais rápido. Parece que essa criatura aqui na verdade é focada em agilidade, só que pra ele tanto faz, já que ele consegue vencer tudo isso fácil. Com isso ele facilmente mata os nível 1 e também consegue matar 2 nível 2 ao mesmo tempo. 40 minutos depois ele tá fazendo a pilha.
e abre a janela de status para dar uma olhada em como tá. O talento dele subiu mais uma vez e agora tá com 10% de chance crítica. Aquilo não é nada mal, até porque considerando que outros jogadores nem têm talento ainda. Além disso, toda vez que ele evolui, ele pode escolher um status em força, agilidade ou mais resistência. Por enquanto, ele tá só escolhendo força, já que tá muito fácil acertar os ataques. E assim que ele pega esse status, ele vê que o corpo dele deu uma modificada. O que tá esquisito é que toda vez que ele escolhe um status, ele ganha mais um nome na frente, e agora já tá longo pra caramba. Depois de caçar um tempo, ele decide vender todas as 5 massas a $40 cada. Ele também já tá no nível 4, então tá na hora de avançar mais nessa floresta. Mais uma vez, ele recebe uma mensagem. Tudo o que ele vendeu foi instantaneamente, fazendo com que ele ganhasse mais de $200 de um minuto pro outro. Na hora ele fica animado, falando que vai comprar roupa nova pra irmã. Uma das pessoas que comprou aquele porrete foi a Ling Zi. O que ela tava achando estranho é porque esse o único selvagem tinha tantas à venda. Ela abre a janela de jogadores na região e no momento não tem ninguém com esse nome. Mesmo procurando em todo o top 500, ela não encontra. E chega à conclusão que na verdade ele tá usando uma outra conta pra passar os itens pra essa e vender. Nisso a secretária fala pra ela ligar logo a live stream. Na live ela mostra que a região dos lobisomens nível 1 tá tão cheia que tá difícil de conseguir caçar alguma coisa. Tá todo mundo reclamando que eles estão há 2 horas no jogo e não conseguem sair dessa área de iniciantes. A menina até diz que tem tanto cara perto que ela vai engravidar só por estar sendo esmagada. E a Ling Zi dá a dica na live de comprar uma massa pra ajudar a farmar os lobisomens mais rápido e sair desse lugar. Agora o Lu Jing entendeu porque que esse negócio tá vendendo igual água. Porém pra ele isso é perfeito. Tá cheio de bestas nível 4 e ele vai farmar tudo. Com isso, ele continua adquirindo pontos de talento e de experiência. A evolução dele tá sendo tão boa que mesmo criaturas um nível acima não estão sendo tão difíceis. E facilmente ele derrota um lobisomem ágil de nível 5. Nessa hora ele recebe mais um novo porrete e decide dar uma olhada. Só que dessa vez é um de rank S cheio de status. Não é muito forte porque é um item de iniciante, mas mesmo assim é muito raro. Considerando a quantidade de poder que aquilo entrega, é basicamente um roubo para um jogador de nível 1. A pergunta que fica é por quanto ele deveria vender aquilo. Ele decide dar uma olhada no fórum em busca de algumas opiniões. Com isso ele fala sobre os status e pergunta por quanto deveria vender aquilo. Obviamente que todo mundo fala que isso é mentira ou que ele deveria vender por 1 milhão porque nem existe. O Lu Chen já percebe que ninguém tá ajudando ele em nada. Mas é aí que ele para pra pensar que é o primeiro dia e só hoje que esse item vai valer alguma coisa. Ele decide então criar um leilão que a pessoa pode ofertar a 1.000 e se quiser comprar na hora por 1.800. Com isso ele fecha a janela e imagina que talvez em uma meia hora deva vender. Uma garota já comenta sobre ter uma clava sendo vendida a 1.000. Enquanto isso, o Lu Chen tá farmando e recebendo mais itens. O problema é que tá difícil achar coisas fortes e ele decide dar uma olhada em volta. Do nada ele fica todo fofinho e diz que isso sim parece impressionante. Um lobisomem com agilidade excepcional de nível 6. Ele já vai animado dizendo que esse vai vir coisa boa. E agora a troca de dano já ficou bem mais equiparada. Porém, com o ataque aumentado e o talento de crítico, de vez em quando ele arrebenta o bicho. Diferente dos outros, esse aí deu 2 itens de aumentar o talento. A lua já tava no céu e ele era um lobisomem de agilidade e força excepcionais. Animado com o quanto evoluiu no primeiro dia, ele decide dar uma olhada nos status. A linhagem de sangue lobisomem já tava no nível 3 com 14% de crítico. O único problema é que o nome dele tá tão grande que não dá nem pra se esconder atrás da árvore sem aquilo sair pros lados. Porém, ele tá cansado, o dia foi produtivo e tá na hora de sair um pouco. Ele conseguiu mais 9 massas normais e decide vender cada uma por 300. Ele tá ansioso pra falar pra Louis que agora ele ganha dinheiro e vai conseguir apoiar a família. Finalmente ele tá de volta. E a primeira coisa que ele nota é que o braço dele tá com uma sensação diferente, como se parte dos sentidos estivessem voltando. Pelo visto, essa compra do dia de hoje realmente valeu a pena. É aí que ele escuta a porta abrindo. Realmente, mais uma vez, ela tinha trabalhado até tarde. Ela entra toda cansada, dizendo que demorou um pouquinho. Ela já fala que ganhou bastante dinheiro e ele pergunta por que ela tá com cheiro de bebida. Ela diz que foi uma comemoração, parece que a empresa dela tá se juntando com a empresa do Reino Imperial dos Deuses. E ela, pelo visto, foi colocada como uma líder do departamento e agora vai ganhar muito mais. Ela senta no colo e ele fala pra ela descer, que ela tá ficando maluca. É aí que, como sempre, o passe verde é descoberto, eles não são irmãos de verdade. O Lu Chen fala que é por isso que eles têm que tomar cuidado um com o outro. Porém, ela diz que não quer saber disso, já que decidiu cuidar dele pra sempre. Nosso menino sufocado não consegue falar nada. Isso aí é bullying, rapaz. O menino é paraplégico e só consegue ficar caído no chão. Com ela falando que o jogo tá ficando famoso e muita gente vai ficar rica. E ela, como uma das pessoas envolvidas nesse projeto, vai ganhar muito dinheiro e cuidar do nosso menino. O Lu Chen tenta explicar que ele tá indo bem no jogo e talvez ela não precise se esforçar tanto. Porém, ela tava bêbada e já caiu no sono.
Ele imagina que se ela tá envolvida com o projeto do jogo, talvez ele possa jogar com ela. Ou melhor ainda, talvez ela vai saber de segredos que ninguém mais saiba. No dia seguinte, ele acorda com ela tendo mandado uma mensagem que saiu de manhãzinha. O Lu Chen só fica pensando que ela realmente cresceu bastante. E ao entrar no jogo, ele fica animado porque deve ter feito mais de $500 essa noite. A Ling Zi tá fazendo uma live stream dizendo que o jogo é muito difícil e ela só conseguiu chegar no nível 3. A maioria dos fortes já estão no nível 5 e ela só não tá mais pra trás por causa dessa massa. Ela então fala que esse jogador que tá vendendo isso deve ser alguém do beta que já sabe os segredos. O Lu Chen fica pensando que ela é muito gentil e ele devia dar um dinheiro pra ela depois, já que ela que tá fazendo ele vender tanto. Como ele tava na live stream, ele decide doar 66 yuans como um agradecimento. Nessa hora, ela vê que o cara que ela tava falando tava assistindo a live dela. Enquanto nosso garoto tava acabando com a raça dos irmãos, como sempre. Ele já se tornou um chacal de nível 7 com talentos excepcionais. O único problema é que, como sempre, o nome não para de aumentar. Ele já fica pensando que logo logo vai ser visível de uns 800 metros de distância. Porém, é aí que ele vê uma criatura de elite com um nome maneiro. O líder dos homens chacais chamados Akas. O problema é que ele é seguido por 10 criaturas de elite e o Lu Chen sabe que não vai vencer isso sozinho. Ele tá tentando pensar num plano da forma mais rápida. Tudo que ele tem no armazém são 17 massas que por enquanto é inútil. É aí que ele se lembra de um detalhe. Na loja de reputação tem um brasão de recrutamento da ordem. Basicamente você pode invocar uma criatura, só que ela tem que ser mais fraca que você. Se ela morrer, ninguém recebe experiência, porém você recebe o escudo de volta. Pra recrutar, você tem que ir numa luta de 1 contra 1 e vencer a criatura sem ninguém atrapalhar. Ele acha estranho que o nome do item tem esquadrão, porém ali só tá recrutando uma. Porém, já que só custa 10 de reputação, ele decide dar uma olhada. É aí que ele vê que pra subir a qualidade daquilo vai custar 500 pontos. Sem opção, porque precisa ficar mais forte, ele decide vender tudo que ele tem por reputação. E com isso consegue subir o item até pro nível 3. Na hora ele ativa e faz o teste de recrutar, que ele tem que basicamente derrotar as criaturas. Obviamente que ele acaba com elas facilmente. Agora ele tem 3 servos lobisomem, porém os bichos tá tudo fraco. Ele gasta um pouco dos atributos e entrega as massas que ele tem pra esses bichos ficar mais forte. Com isso, o grupo inteiro dele começa a caçar outros lobisomens. Eu já nem sei quem é quem aqui. Mas nosso garoto tá se sentindo o capitão, mandando os bichos atacar. Só que um deles bateu no mini-chefe que causou mais de 50 de dano. Nosso garoto manda os outros 2 ajudar pra distrair o bicho. E com a ajuda do exército ele vai matando o chefinho. Depois de muito esforço e todo mundo com a vida baixa, finalmente eles derrotam. E ainda obtém 3 fragmentos para subir o talento dele. Uma armadura de ombro de nível 5, um peitoral de nível 1 cinza e uma massa esmagadora de qualidade verde. Óbvio que o safado já fica todo animado, já que é o primeiro item não cinza que ele vê. Comparado com os outros, a quantidade de atributos é muito maior. Agora ele não sabe se vende ou se usa. Ele começa a dar umas ordens para os lobos dele caçarem o pessoal em volta. Enquanto um dos lobisomens dele tá se recuperando, ele decide dar uma olhada nas lives. A Ling Zi tá falando sobre chegar no nível 10 e liberar as profissões para os jogadores, que deixam o jogo muito mais divertido. Porém, as amigas em volta falam que ela tá pensando longe demais, até porque os caras mais fortes ainda estão no nível 5. A Ling Zi então responde que elas deveriam criar uma guilda para conseguir recrutar mais membros e upar mais rápido. Várias já foram formadas com o nome de empresas famosas. O Lu Chen só diz que cada vez esse jogo tá mais inacreditável. 8 horas depois, alguém tá acordando ele. Ele percebe que demorou 8 horas pro lobisomem que morreu na luta ressuscitar e fica meio assustado com o tempo. Ele decide então que tá na hora de comprar novos equipamentos, se preparar e enfrentar aquele monstrengo. Porém é aí que ele percebe que tá no nível 8. Ele pergunta pros lobisomens se eles realmente ficaram caçando todo o tempo enquanto ele tava dormindo. Já equipa tudo, falando que realmente essa foi a melhor escolha. Agora que ele tá com todos os itens, aquele cara não é mais uma ameaça. A cena já muda pro bicho derrotado e foi muito mais fácil do que ele pensou. Além disso, ele obteve vários itens. Ele dá uma olhada no inventário das invocações pra ver se eles estão carregando alguma coisa. Os safados já tinham coletado mais de 20 massas enquanto ele dormia. Óbvio que como muita gente tá subindo de nível, esses itens estão perdendo valor, mas ainda dá pra lucrar bastante. A pergunta que fica é por quanto ele vai vender essa massa de nível 5 verde. Ele coloca aquelas na loja e na hora recebe a notificação de venda. Vendo que ainda dá pra lucrar, ele já manda todo mundo voltar a matar. Ele dá uma olhada no fórum e vê que parecem estar começando a comentar sobre ele. Todo mundo quer saber quem é esse tal de Só Eu Sou Selvagem. Se aproveitando da conversa, ele pergunta quanto acham que valem um item verde. Um cara diz que por uns 5 mil, enquanto os outros só falam um monte de besteira. Ele cria um leilão por 1000 com uma compra instantânea de 5 mil. Na hora, uma das amigas chama a Ling Zi e fala pra ela dar uma olhada na loja.
Elas veem que é da mesma pessoa de antes e a secretária fala que ela devia tentar adicionar esse cara como amigo. A Lindsay fica meio sem graça, mas diz que talvez seja uma boa ideia. E com isso fala pra ela ficar de olho e assim que esse cara entrar na live é pra falar porque ela vai tentar adicionar ele como amigo. Enquanto isso, o Lu Chen tá arrebentando os lobão tentando chegar no nível 9. 2 horas e meia depois ele conseguiu, porém foi 50 mil de experiência. Do 9 pro 10 vai ser 100 mil, o que é quase insanidade pra ele. Só que o ataque dele já chegou em 60 e ele tem mais de 1150 de vida. É aí que ele vê uns lobinhos caídos no chão e um item no meio deles. Ele se aproxima e vê que eram 15 poções de cura. Porém é aí que ele vê uma sequência de poções indo em direção aos arbustos. Ele nem se preocupa e sai pegando tudo falando que vai lucrar bastante. É aí que ele dá de frente com uns jogadores que tem certeza que encontraram o chefão dessa área. O cara fala pra tomar cuidado, vendo a ombreira e a arma na mão ele deve ser muito forte. Nosso garoto fica se perguntando se ele realmente tá parecendo um chefão. Porém, antes que ele termine de pensar, os jogadores já vêm na direção falando que eles vão lucrar bastante. A garota pergunta se o chefe tem certeza e ele diz que se o selvagem consegue, eles também conseguem. Com isso, ele já vai por cima falando pra não ter medo. E dá um ataque em cheio na cabeça que tira 1 de HP. O cara fica meio confuso, falando que com a força que ele tem, isso não deveria acontecer. Todo mundo no grupo começa a se questionar quantas vezes eles vão ter que bater pra matar esse chefe. Uma garota muito amigável, chamada Bai Huyu, diz pra eles se acalmarem porque eles têm muita poção. Eles decidem ficar batendo nele na expectativa que eventualmente ele morra. Nosso garoto tá lá, percebendo que pelo visto esse é o mínimo de dano que alguém consegue causar. Ele só não consegue entender porque eles estão tão motivados, achando que vai vencer ele assim. Porém, já que eles pensam que ele é um monstro, ele vai ter que cumprir esse papel. Na hora ele dá a primeira amassada que tira 52 de vida do primeiro. Um ataque nas costelas arranca 100 e o cara não acredita nisso. Ele já é atacado pro lado e toma uma poção. O pessoal começa a formular um plano, já que cada poção recupera 10 de vida por 10 segundos. Eles decidem mandar pra cima quem tá com a vida cheia, enquanto quem perdeu vai se recuperando. Porém, uma clavada já põe todo mundo pra correr. A menina já fala pro capitão desesperada que isso não vai dar certo não. Porém, o Lu Chen diz que é tarde demais e ninguém vai fugir dali. E com isso sai arrebentando todo mundo. O danado conseguiu 27 poções só com essa menina. Agora que todo mundo experimentou a força dele, ninguém mais vai atrapalhar e ele pode continuar farmando sozinho. A cena muda pra uma reunião na empresa chamada Jingshen Technology. Parece que todo mundo ali tava jogando aquele jogo e gastando dinheiro, só que foram todos arrebentados pelo nosso lobão. Porém, o chefe fala pra ninguém perder a esperança, porque agora eles só precisam se fortalecer e matar esse chefão depois. O que ele quer saber é como o único selvagem matou esse cara. Foi tanta notificação que a cabeça dele tá até doendo. Porém, ele tá animado, já que tem mais de 3.500 dólares no banco. Além disso, ele tá recebendo vários e-mails de pessoas querendo que ele entre pra guilda ou que venda algum item. Ele responde pra todo mundo que não vai adicionar nenhum amigo e que quando for vender alguma coisa, manda uma mensagem. Fecha a janela porque tá na hora de começar a voltar a subir de nível. 8 horas depois, ele finalmente chegou no nível 10 e obteve 28 massas. A reputação de monstro dele já chegou no 38, porém ele não conseguiu subir a linhagem de sangue. Ele vê que na loja de reputação agora tem uma aba de skins e ele se pergunta se vai poder mudar de aparência. Porém, a skin disponível é a de lobisomem. Porém, ela dá uma quest que se você matar vários lobisomens, consegue obter a linhagem de sangue. O Lu Chen fica se perguntando se daria pra combinar as duas em uma. Ou se, por exemplo, ele poderia se transformar em um outro monstro. Ou o mais interessante de tudo pra ele seria se transformar em um humano. Ele clica no ícone de artes marciais e vê que agora ele pode receber algo chamado mana que fortalece o ataque e a defesa. Uma delas ele vai precisar meditar por um tempo para receber esse atributo. E a outra ele precisa de 1000 pontos de recuperação e matar monstros selvagens para ganhar os poderes que eles têm. Depois de um tempo cultivando, ele finalmente libera a tal da mana. Agora tá na hora de listar mais alguns itens e colocar coisa para leilão. Enquanto as garotas estão exaustas porque vai demorar muito tempo para chegarem no nível 7. É aí que a secretária fala que o último selvagem entrou na live com o ID 9527. Nisso ela diz pra todo mundo que a live tá incrível e ela vai entregar um presente pra alguém aleatoriamente. Obviamente que o número 9527 é o vencedor. O trouxa ainda fica todo assustado falando que isso é uma coincidência incrível. Porém, quando ela manda amizade pra entregar o item, ele fala pra dar pra outro fã. Ela diz que ele tem que aceitar o destino, porém ele fala que não tá muito afim. Ele já tá perguntando o que ela quer pra ele não aceitar o item, enquanto ela diz que quer entregar isso pra ele. Ela fala que tudo que quer é uma fotinho dele usando a massa na mão. Nosso garoto já imagina que essa foto seria aterrorizante.
O problema é que essa garota parece legal e ele tá querendo ajudar ela um pouquinho. Ele fala que vai aceitar o presente, porém não vai tirar foto, e com isso ela diz que tudo bem. Nisso então, ela é adicionada como amiga do Único Selvagem. E nisso ela anuncia pra todo mundo da live que o Único Selvagem é a primeira pessoa a chegar no nível 10 e entrar na cidade principal. Nosso garoto fica meio sem graça de ficar com a recompensa e tirar ela da lista de amizades. Pelo menos ela falou que o caminho para a cidade principal se abriu, então ele deve encontrar novas criaturas. Com isso, ele encontra a Floresta da Névoa Venenosa. E o sistema avisa que ele saiu da área iniciante. Ele tá todo animado, se perguntando se passa correndo ou se enfrenta tudo que tiver por ali. É aí que algo chama a atenção. Assim que ele entrou, foi atacado pelo monte de aranha e uma chefe de nível 9. Ele decide ir frente a frente com ela e colocar os amigos dele pra lidar com os pequenininhos. O problema é que ele tá envenenado. Porém, ao menos o dano não é tão alto assim. 3 minutos depois, ele tinha finalizado tudo daquela região. E ainda recebeu um bracelete da névoa branco. Ele faz parte de um conjunto de equipamentos que cada vez vai aumentando mais sua proteção a veneno. Esse lugar tá cheio de coisa envenenada mesmo. E antes que possa sair do lugar, já tá sendo atacado de novo. 5 minutos depois, ele ainda tá parado no mesmo lugar. Ele mata e os bichos aparecem. E o pior é que os meninos dele não tá se recuperando. Cena seguinte, ele já tá no quarto, dizendo que foi um dia muito cansativo e ele mal conseguiu sair daquele lugar. É aí que ele percebe que o braço que antes mal se movia agora parecia estar um pouco mais ágil. O dedo dele ainda tava meio travado, porém isso já era um ótimo progresso. Ele então recebe uma ligação da irmã que diz que não vai conseguir voltar pra casa agora. Pelo visto, o time da empresa que ela entrou tem que se acostumar com o jogo e ela vai ter que ficar lá pra todo mundo alcançar o nível 6. Nosso garoto, porém, fala pra ela não se preocupar, que tem uma surpresa pra quando ela voltar em casa. Ela quer saber o que, porém ele diz que só vai contar quando ela estiver lá. Nosso garoto tá todo feliz, talvez logo logo ele seja 100% curado. Dia seguinte, tava lá ele de novo enfrentando as aranhas. E o problema não tinha passado, a quantidade parecia quase infinita e ele não conseguia avançar na floresta. E um dos subordinados dele até foi morto. Um tempo depois, mais 2 são derrotados e ele tá fugindo tomando poção pra não morrer. Com isso, ele volta e arrebenta as aranhas que matou os amigos. Porém, ele já tá do lado de fora chorando pela perda dos seus companheiros. Ele decide que vai ter que gastar toda a reputação, comprar item e fortalecer todo mundo pra eles voltar pra esse lugar. Dia seguinte, tava todo mundo lá arrebentando essas aranhas. Dessa vez, ele finalmente encontrou a verdadeira chefe de elite. Antes que ele pudesse fazer algo, ela já saiu correndo na direção dele. Porém, ele tinha se equipado pra caramba e tava confiante. Meia hora depois, finalmente eles estavam conseguindo arrebentar ela. Com isso, ela foi derrotada e ele recebeu mais 2 itens daquele conjunto. Realmente, uma chefe de nível 10 não desapontou na recompensa. Ele recebeu a luva daquele conjunto, que também aumentava a resistência a veneno. E, obviamente, o colar, e ele ia ter que equipar tudo isso. O menino tava todo no estilo, falando que agora tá mais fácil que nunca farmar criaturas de elite. O problema é que, assim como sempre, as criaturas estavam voltando extremamente rápido. Porém, agora que ele estava mais forte, isso era uma notícia boa, já que ele ia obter muito mais itens. E com isso, já parte para cima da aranha. Um tempo depois, o nome dele estava ainda maior que o normal. E o talento dele tinha subido e agora tinha 19% de chance crítica. Por ele ter matado mais de 1000 aranhas, ele poderia comprar o talento delas de aplicar veneno. Agora todo o ataque dele reduzia a vida dos alvos em 1% por segundo durante 5 segundos. Ele decidiu upar aquele talento porque vai ser útil contra criaturas de muita vida e já começa a gastar mais reputação para mandar pro nível 3. Com isso agora, o talento arranca 2,5% da vida. Porém, agora ele ficou todo esquisito com metade do corpo lobisomem e metade aranha. A vantagem é que ele tá muito mais rápido em questão de movimento. Mas ele realmente vai precisar de uma skin pra mudar essa aparência ridícula. Tinha sido um dia produtivo e tava na hora de sair disso de novo. O pessoal que sempre compra item dele tava triste porque hoje ele não colocou nada pra vender. Mas ele não tá afim, ele só vai colocar as resistências a veneno à venda quando o pessoal chegar naquela região. É aí que ele vê que o pessoal já tá na região do chefe lobisomem, então logo logo eles vão chegar na floresta. Dentro do jogo, o pessoal tá acabando com esse chefe, porém a Lingzi fala pra todo mundo tomar cuidado. E anima o grupo dizendo que se eles matarem aquela criatura, vão ser o grupo mais forte no servidor. Porém aí que a secretária fala pra ela olhar pro lado. Tinha um monstrengo gigante dizendo que tava vindo salvar os Akas. O pessoal não sabia por que o nome daquele monstro era tão grande e por que ele era tão rápido. Eles tentaram montar umas estratégias sobre cada um se proteger e usar umas poção. Porém, um cara já pulou e falou que o nome tão grande era engraçado, só era uma pena que ia morrer muito fácil. Obviamente que o ataque causou menos 1 de dano. E as duas já viram que ele tinha mais de 2000 de vida, então não tinham chance alguma. Porém, os caras continuam animados, falando pra não entrar em pânico que aquilo deve ser só um tanker. Até eles tomarem uma no meio do peito. Um ataque com a pata da aranha deu 60 de dano e ainda aplicou veneno.
Os caras ficam em choque. O amigo deles, que tinha 250 de vida, sumiu em um instante. O Lu Shen só gritou e perguntou o que eles estavam esperando. E aí a pancadaria começou, com todo mundo sendo arremessado. Os caras ainda queriam enfrentar, porém os amigos já estavam prontos para desistir e fugir desse lugar. A Ling Zi tava por ali e era uma pena, mas o Lu Shen não ia deixar ela sair viva. Toma-lhe uma patada de 94. A coitada tava perdendo ainda menos 60 só pelo veneno contínuo. Nosso rapaz tava todo animado, tinha conseguido poção pra caramba. Agora que todos os jogadores tinham sido assustados, ele tinha comprado um pouco mais de tempo pra continuar evoluindo. Enquanto na cidade todo mundo falava que aquela criatura era assustadora. Eles não conseguem entender como o grupo mais forte do servidor foi evaporado em alguns minutos. Com isso, alguns estavam até desanimados e queriam sair do jogo. Todo mundo tava falando pra Ling tentar conversar com o cara que chegou no nível 10 e perguntar como ele matou esse negócio. Ela não queria, mas tava todo mundo chamando ela de deusa e implorando. Nisso, ela recebeu a mensagem dela perguntando exatamente sobre como matar os Zakas. O plano do Lu era ficar monopolizando a floresta e depois vender um monte de item de proteção venenosa quando abrisse. Ele então falou que aquele chefão lá não aparece sempre e eles deveriam tentar amanhã. Ela ficou toda animada e agradeceu. Nisso, o Lu ia voltar a farmar e matar até o próprio Zakas. Dia seguinte, tava na hora de ir mais fundo nessa floresta. Ninguém do servidor sabia o que teria ali pra frente. E ele deu logo de cara com um Cobras Piton de nível 10. Os lacaios dele tava só fugindo e eles mandou esse safado começar a lutar. Ele percebeu que só aqueles que ele equipou com item anti-veneno estavam conseguindo sobreviver. O problema é que, igual as aranhas, tinha muita cobra e não importava quanto eles matavam, não parecia diminuir. A sorte deles é que aquele monte de jogador também deixou um monte de poção. 2 horas depois, eles estavam exaustos, mas ainda estavam enfrentando as cobras. Com isso, ele foi pra casa e dormiu. Dia seguinte, acordou. Tava de volta na floresta e, estranhamente, os lobos dele tinham ficado caçando ao invés de ter deslogado. E com isso, eles todos chegaram no nível 9. Mais uma vez, ele tá impressionado que esses lacaios é melhor do que ele esperava. Os bichos é tão inteligente que sabe até fazer um revezamento para recuperar a vida. Isso é perfeito, já que assim ele não tem que se preocupar com o nível dos bichos, já que eles upam enquanto ele dorme. O mais interessante é que agora ele tem reputação para comprar a linhagem de sangue das cobras. O talento da cobra também aplica um veneno que aumenta conforme a pessoa anda. Ele já upa o máximo que consegue, indo para 2,5% da vida e ainda aumentando toda vez que a pessoa dá um passo. Meu Deus do céu, mas esse personagem dele também tá ficando uma aberração. Ele percebe que tá indo no caminho da feiura, porém o importante é ficar mais forte. Um ataque causa 93 e já aplica os 2 venenos. Um que vai durar 5 segundos e o outro que vai durar 60 segundos e aumentar o dano conforme o alvo anda. Ele já fala que eles vão sair junto caçando essa floresta inteira. E com isso ele e os lobisomens vão farmando mais um pouco. Finalmente eles tinham conseguido sair. Ou na verdade tinham encontrado algo assustador. A mestra das aranhas redondas. O nome é Evelyn Shari e é uma chefe de nível 12 e rainha do veneno. O Lu Shen já sabe que aquilo quer dizer que tem um equipamento garantido, porém não vai ser nada fácil. Ele decide assumir o risco e aproveitar que não tem nenhum outro monstro por perto. Porém ela só dá-lhe uma lambidinha. E então cospe uma chuva de teia. Ele e todos os lacaios já são imobilizados. O Lu Shen facilmente consegue se livrar. Porém os coitados tá tudo preso. Ao menos livre ele consegue ir pra cima dela. E começa a causar um monte de dano e aplicar veneno. Por mais que ele esteja causando mais dano que ela por segundo, ela tem muito mais HP. E o pior de tudo é que ela tá diminuindo a velocidade dele de movimento e de ataque. A vantagem que ele tem é que ele ainda consegue fugir e deixar ela sendo consumida pelo veneno. Nesse meio tempo, os lobos dele se soltaram e voltaram pra ajudar. Porém, mais uma vez, ela se preparou quando olhou pra trás. E imobilizou eles de novo. Nosso garoto já percebeu que o cooldown da habilidade acaba assim que eles voltam, então ele tá basicamente sozinho. O jeito vai ser ir pra uma estratégia de matar ela aos poucos. Meia hora depois, finalmente ele matou ela e recebeu um monte de item. 2 materiais de 4 estrelas, um equipamento verde e ainda uma receita de um item azul. O item da receita é um capacete azul superior com um monte de status. A armadura, além disso, dá muita defesa e um monte de habilidade. Ele não tem ideia do por quanto ele conseguiria vender tudo isso. Agora que ele sabe que ela dá um item azul, ele decide que a melhor jogada é ficar pela floresta matando ela várias vezes. Meia hora depois, ela já aparece. Ele fica impressionado que o respawn é bem mais rápido do que ele pensou. E na hora já volta pra cima pra pegar mais coisa. 10 horas se passam.
O Lu tá exausto, porém ele conseguiu uma quantidade massiva de conjuntos de veneno. Logo, os jogadores vão começar a sofrer por causa do veneno na floresta e é aí que ele vai lucrar. O conjunto de reputação daquele lugar custa 4.000, que é bem caro, porém são bem fortes. E ele já tá vendo que o pessoal no chat tá desesperado por tá sendo espancado naquele lugar. Ele vê que ninguém mencionou a chefe, então pelo visto eles ainda estão na primeira ou segunda parte. Ele diz que vai dar uma olhada na live daquela garota linda e tentar lucrar um pouco. A coitada tá lá sendo espancada pras aranhas dizendo que vai morrer de novo. Mais uma vez ela tá de volta na cidade. Ela diz que pelo visto eles vão precisar de muito item pra se defender desses venenos, porém eles não sabem onde conseguir. Até que ela tem ideia de perguntar pra única pessoa que sabe os segredos desse jogo. Ela manda mensagem pro Lua questionando se ele teria alguns itens pra ajudar na resistência a veneno. Óbvio que nosso garoto tem muitos. Ele fala que tem um conjunto completo e ela fica em choque. Ela diz que quer comprar um set completo e ele pergunta quantos. Aí ela fica mais assustada ainda com esse negócio de quantos. O pessoal não quer acreditar que ele realmente tem mais de um conjunto completo pra vender. E ela, pra testar se é verdade, pergunta se poderia comprar 3 conjuntos. O Lu Chen só fala pra ela abrir uma sala de trocas e mandar a senha pra ele. Enquanto ela continua sem acreditar que ele realmente tem tudo isso. Porém, ele coloca nas trocas os 3 conjuntos. E com isso recebe 21.000 de gold. Na hora ele equipa e fica bem poderosa, falando que consegue facilmente sobreviver à floresta. Obviamente que nosso garoto recebe 99 mensagens de pessoas interessadas em comprar o conjunto. Ele então responde que vai fazer um leilão para lucrar o máximo possível. E decide comprar um avatar feminino só para organizar isso sem ninguém saber quem é ele. 10 minutos depois, num evento ao vivo. Ele equipou essa skin de gostosa para fazer o leilão e obviamente lucrar o máximo. Por mais que seja meio vergonhoso ter que jogar assim, ele faz tudo por dinheiro. O primeiro item é um conjunto da aranha junto com o elmo. O pessoal vai só aumentando os valores. E o primeiro item é vendido por 1.400 dólares. Rapaz, o Lu Chen já fica animado, dizendo que tá fazendo uma fortuna. O terceiro conjunto é vendido por mais 9.800. Tá todo mundo assustado com a quantidade de conjuntos que ele tem pra vender. Nisso ele diz que tá na hora de vender os conjuntos juntos, então a próxima venda vai ser por 3 inteiros. Na hora um monte de gente começa a ofertar. O valor já tá em 45.000 yuans e ele pergunta se alguém quer aumentar. O rapaz diz que ama a pessoa aí que tá até mandando um beijo. Com isso, os 3 conjuntos são vendidos por 6.000 dólares. Ele anuncia mais uma vez uma venda parecida. E um cara dá mais 45.000. Os caras tão assustados que aquele ali de cima tá monopolizando tudo. E um outro decide evitar isso ofertando 47.000. O pessoal das outras empresas não quer deixar barato e manda 50.000. Quem tá só lucrando é nosso garoto, que diz que quem quiser pode aumentar. Os conjuntos estão começando a acabar e o pessoal tá só disputando ao máximo. Até que alguém diz que paga 90.000. E agora tá todo mundo desolado que os últimos 5 conjuntos haviam sido vendidos. Nisso, o Lin diz que o leilão de hoje foi incrível e dá a dica de que depois da parte que eles estão na floresta vai ter algo ainda mais assustador. O pessoal pergunta como é possível algo ser pior que aquelas cobras, já que ninguém tá nem conseguindo vencer. Porém, é aí que ele diz que tem um pedaço de equipamento que vai decidir quem vai vencer facilmente aquele lugar. O pessoal fica ansioso, até porque eles acharam que esses eram os itens mais fortes disponíveis. É aí que ele mostra o capacete da Evelyn Shari, que consegue reduzir a habilidade de ataque e movimento de qualquer um que bate nele. Nosso menino com sua skin maldita diz que eles podem dar uma olhada por conta própria. Os caras ficam em choque, até porque aquilo tem muito mais defesa do que qualquer outro item. E até a Lingzi, a streamer mais famosa, tá querendo aquilo. Nosso rapaz fala que o leilão vai começar em 15.000 com um aumento mínimo de 2. Na hora, os valores começam a se multiplicar. Uma martelada para 5.000 dólares, outra para 7.000 e a última de todas acaba sendo vendido por 8.700. Já de volta em casa, o Lu tá todo feliz, já que ganhou mais dinheiro hoje do que achou que ia ganhar pro resto da vida. Sem contar que a mão dele tá recuperando os sentidos e até a perna dele agora tá sentindo calor. O único problema é que agora as pessoas vão passar pela floresta, porém ele fez o melhor que podia. Já no jogo, o pessoal tá tudo equipado e pronto pra avançar. Com isso, as aranhas de antes não são mais um desafio. E a Lingzi tá lá com seu conjunto perigoso. O pessoal tá começando a conseguir farmar alguns itens das aranhas. E na sequência já partiram pra cima das cobras. Já era 4h50 da manhã e o pessoal ainda tava caçando na floresta. Até que todo mundo parou e a Lingzi perguntou o que era aquilo. Eles finalmente tinham encontrado a Evelyn Shire. O pessoal reconheceu pelo nome que era ali que pegava aquele item que foi vendido. Antes que eles pudessem falar algo, ela já pulou na direção. E com um ataque, mobilizou todo mundo daquela guilda.
No outro dia de manhã, nosso garoto acordou e ficou impressionado que eles tiveram coragem de ir contra ela. Ele começa a pensar que as habilidades que Evelyn Shari tem de controle de grupo são bem boas, então seria bom dele aprender. Porém, quando ele vai comprar o item que estava custando 1000 ontem, hoje já tá 2000. Ele decide comprar mesmo assim antes que aumente mais. Na hora, ele usa o item em direção à chefe. Aquilo dá a habilidade que ela tem, porém ele vai ter que ter teia para conseguir usar. Com isso, ele chama os amigos dele para partir para cima. 10 minutos depois, ele tá numa indecisão. Ele acaba de sair da floresta e pode ir para a cidade principal ou para a Montanha das Bestas. E considerando a identidade atual, ele decide que é melhor ir para a montanha. Porém, algo deixa ele impressionado. A região é muito maior do que ele esperava. Ele manda os bichos dele darem uma olhada na região, enquanto ele também faz o mesmo. E com isso vai descobrindo diversas outras raças de monstro. O problema é que ele queria algo novo para recrutar e nenhuma dessas parece bom para isso. Ele chega então em frente à colina funerária do caos. O sistema fala sobre ninguém perguntar sobre o sem cabeça e diz que ali é um lugar de nível 20. Além disso, agora que ele já chegou no nível 11, ele não recebe mais as proteções de iniciante. Assim que o Lucien se aproxima, uma mão sai do chão. E rapaz, já sai uma outra monstrenga perigosíssima, essa é de nível 24. Nosso garoto sabe que não vai ter chance alguma contra isso. E na hora ela conjura uma magia de esqueleto pra atacar nele. Nosso menino toma um monte de dano e tenta sair correndo. Porém, uma criatura que causava dano em área era exatamente o que ele tava precisando. Só que de repente, antes que ele consiga fugir, o grupo inteiro tá cercado. Ele começa a tentar sair enquanto todo mundo tá apanhando por ele. Depois de pegar distância, ele fala pros amigos que vai tentar atrair uma e pra eles ficarem ali esperando. Uma coisa que ele pode fazer também é usar a nova habilidade da aranha pra tentar trazer uma. Ele só acha ridículo que esse negócio sai da barriga dele. 10 minutos depois, a criatura parece ter aceitado o contrato, porém o nível foi reduzido para 11. Ele vê que ela não só tem ataque em área, como também consegue reduzir a defesa dos outros. 15 minutos depois, ele conseguiu capturar mais uma e agora tá com um esquadrão de 5. Além disso, ele recebe uma quest para expulsar uma criatura com o nome de rei de uma região e receber o próprio território. Ele sabe que a melhor opção seria um lugar que poucos jogadores conseguissem chegar. E assim que ele vê o topo da montanha, imagina que lá é uma boa ideia. Porém, o que ele encontra lá é um tigre rei. Só que agora, com o grupo inteiro, ele tá confiante que tem como vencer isso. Até ele tomar 2 patadas de mais de 300 de dano. Ele já percebe que sozinho não vai conseguir tancar isso e chama a ajuda dos amigos. Com isso, a pancadaria começa, só que o chefe tá cheio de veneno. Ele demorou 40 minutos pra matar a criatura. O sistema dá a opção de matar o monstro e receber recompensas normais. Ou ele pode expulsar a criatura do território e virar o dono desse lugar, só que aí ele vai só respawnar em outra posição. Como ele tá a fim de receber o próprio território, ele só expulsa. Com isso ele recebe o direito de se estabilizar nesse lugar. E também a missão de limpar todo esse pico e colocar o nome dele. Além disso, ele recebe um título de corajoso que aumenta 20% a vida dele. O Lu tá animado com essa sensação de que tá virando o rei de uma parte desse jogo. E com isso eles voltam pra caça pra upar mais um pouco. E obviamente que o que ele mais quer é os itens dessa região para lucrar bastante. Finalmente ele chegou no nível 12. E com isso desbloqueou o reino secreto do Vale da Lua. Lá é como se fosse uma espécie de dungeon com muito mais itens e chefes. O Lucien se pergunta se isso vale a pena. Ele decide deixar as criaturas dele caçando enquanto ele vai dar uma olhada e ver como tudo funciona por lá. O sistema avisa que ele pode rezar por um item antes de entrar e talvez os deuses o entreguem. Além disso, a primeira pessoa que entra em um reino também recebe 5 vezes as recompensas. E também ele pode entregar algum tipo de item para receber daquele mesmo tipo. Ele entende que se ele entregar uma arma, vai receber armas e se entregar armaduras, vai receber armaduras. Porém, ele tem uma ideia bem melhor de um item valioso. Ele decide colocar o único material de 4 estrelas que ele recebeu da chefe. Com isso, as orações são escutadas e ele pode entrar no reino secreto. Lá dentro, ele fica impressionado que o lugar é gigantesco. E nessa hora, um anúncio global é feito, onde todos ficam sabendo que ele entrou nessa dungeon e recebeu o título de Pioneiro da Lua. Além disso, a dungeon fica aberta das 10h45 da noite até de manhã. O pessoal ainda não consegue acreditar que ele tá evoluindo tão mais rápido que todo mundo. Obviamente que nosso lobão não gostou que todo mundo ficou sabendo disso. Porém, o título aumenta em 10% a força dele, o que não é nada ruim. De repente, ele começa a ser atacado por alguns lobos da Lua Verde. E nosso garoto vai pra cima animado, já que tá ali pra coletar materiais. Como ele é muito mais forte que um nível 12 normal, aquilo não tá nada difícil. E como ele é a primeira pessoa a entrar no lugar, cada kill tá dando pra ele 5 vezes o normal. O mais capitalista de todos já vai no desespero para farmar o máximo possível.
Uma hora depois, ele já subiu de nível, além de ter coletado mais de 1000 materiais. A lista tá gigante, eu não vou ler tudo isso, mas o talento dele de crítico já tá em 23%. Agora ele tá procurando por um coração ancião e um fragmento ancião. Só que infelizmente já tá na hora do chefe, então ele espera que consiga disso. Ele vai pra cima do chefe que só tem 6.000 de vida, o que ele considera muito fraco. E com isso ele derrota ele extremamente fácil, obtendo mais de 30 fragmentos de 5 estrelas. Todo mundo fica sabendo que ele venceu esse reino em 5 minutos. Ele decide trocar os fragmentos por itens de prestígio e também upar aquele item de aumentar a legião. Com isso agora ele pode ter 10 subordinados e até mesmo delegar um pra ser o líder. Moleque, daqui a pouco vai ser impossível caçar nessa floresta, olha quanto bicho ele tá colocando. E agora, antes de sair do jogo, ele ainda passa uma missão específica do item que ele tá precisando. De volta no quarto, ele tá todo feliz, já que fazer tanto dinheiro é como se fosse um sonho. E a parte superior do corpo dele tá basicamente 100% normal. Talvez logo logo ele consiga voltar a se levantar. Além disso, ele já tá querendo comprar uma casa com toda a grana que ele recebeu. Ele vê sobre um apartamento mediano que ele tem próximo do valor para comprar. Enquanto isso, no prédio da Segurança Nacional do país C, um cara do grupo de ações especial pergunta se não é estranho ter que montar um time inteiro só para jogar um jogo. Porém, um cara chamado Lin Hai diz que o governo e até os militares estão se envolvendo com esse jogo, então eles precisam entender o porquê. Ele especula que tem algo maior por trás de tudo isso e pergunta pro Lin Hai como tá o progresso dele. O cara explica que eles estão se esforçando bastante, porém ainda estão travados na floresta venenosa. O cara passa informação sobre uma certa pessoa que ele tem que garantir que vai virar um bom aliado. Dia seguinte, nosso menino mesmo de cadeira foi comprar um apartamento. A moça foi receber ele e ele disse que estava ali para comprar algo de tamanho mediano. O que ele não sabia é que tinha uns caras observando ele por trás e dizendo que com certeza era ele. E o Lin Hai avisou todo mundo para se preparar. Enquanto isso, a secretária estava mostrando os apartamentos pro nosso garoto. A mulher falou para ele não hesitar nem por um segundo e comprar isso logo. Porém, até o tradutor falou que se alguém falar pra você não hesitar, é pra você hesitar. Mas o Lu Chen tava ganhando tanto dinheiro que ele achou que comprar um presentinho pra irmã não era nada demais. Até que uma garota de cabelo rosa aparece e fala pra ele não comprar aquilo que é cheio de problemas. E avisou todo mundo pra não comprar apartamentos desse lugar porque eles tinham sérios problemas de qualidade. O pessoal ficou hesitante, até porque pra comprar algo como aquilo era a economia de anos e anos de trabalho. A mulher chamou os seguranças pra tirar a garota, porém ela continuou falando que tinha até evidências. E além disso, depois de pagar, você não receberia o dinheiro de volta. Os seguranças se aproximaram e falaram para remover logo essa mulher sem machucá-la muito. Porém, um deles só esbarrou no nosso garoto e mandou o aleijado sair da frente. Pegou no ombro da menina e falou que era para ela vir conversar com eles. Ela disse que não ia e pediu para alguém ajudar ela. Nosso garoto tava ali parado sem conseguir fazer nada, enquanto o pessoal parecia estar gravando, dizendo que ia ser um vídeo incrível. A menina falou para eles pararem de gravar e ajudar ela, até porque ela veio aqui para salvar eles. Nisso, o protagonista segurou o braço do cara e falou para parar de fazer bullying na garota. Porém, o cara tentou dar uma bicuda mandando ele calar a boca. Nosso menino ficou impressionado que ele tinha força suficiente para segurar um chute do nada. E, de repente, um outro cara tava vindo dar uma bastãozada. Só que, rapaz, o aleijado dele uma cotovelada também. Só nessa desgraça de mal maldito que o cara tá segurando os bastão e espancando todo mundo sem sair da cadeira. O cara que tomou a cotovelada fala pra derrubarem ele da cadeira logo. E um vem correndo pelas costas e dá-lhe um empurrão. Porém, de repente alguém segura a cadeira. O Lin Hai e os caras de antes aparecem, falando pra ele não se preocupar que eles chegaram. Com isso, eles arrebentam os seguranças. Pouco tempo depois, eles estão tudo caído no chão. Ele fala pro Lu Chen não se preocupar que ele cuida do resto. E o Lin tá achando tudo isso esquisito. Mas de repente o chefe daquele lugar aparece perguntando quem tá causando problemas no grupo de Yang. Ele desce e vê o Lin Hai ligando pra alguém avisando sobre os problemas que tá tendo nesse lugar. O Lourinho dá risada, falando que ninguém nessa cidade tem coragem de se meter com eles. Porém, o Lin Hai só avisa que ele deve ter no máximo 10 minutos pra sumir dali. O cara ri e só responde que eles, por outro lado, têm 1 minuto. E os capanga avisa que vai tomar cuidado pra não quebrar os ossos. Na hora, o rapaz manda um pulo do Matrix e vem pra um socão no Lin Hai. Porém, o cara é um agente secreto e desvia dando-lhe uma bicuda. Além de pegar o outro do pulo no meio do ar com um soco na costela. Antes que o chefe entenda algo, os dois capanga dele foi tacado pra trás. Na hora, o Lin Hai pergunta o que o chefe acha disso, que diz que tá disposto a pagar uma compensação. Porém, toma uma na barriga também pra deixar de ser trouxa. O Lin Hai fala que eles ofenderam um jovem mestre, então vão ter que pagar bem caro por isso. Em volta, o pessoal comenta que o cara na cadeira de rodas deve ser filho de alguém muito rico. Porém, a garota no meio fala que isso não faz sentido, considerando que ele veio comprar um apartamento ali. Porém, o Lin Hai se aproveita desses rumores pra disfarçar tudo e dizer que o jovem mestre tá de volta na família.
Nosso garoto decide participar da brincadeira e fala que ele estava disposto a viver uma vida comum e comprar uma casa qualquer. 3 minutos depois, a polícia chega e o cara que estava vendendo os apartamentos cheio de problema, obviamente que não vai se sair bem. Ele vai embora assustado com o background da família do cara da cadeira de roda. O guarda diz que tudo foi resolvido e o Lin Hai agradece. Com isso, ele se vira pro jovem mestre e diz que eles precisam de um lugar calmo para conversar. O Lu Chen começa a perceber que tem algo relacionado ao jogo e só espera que o pedido não seja muito ruim. Até a menina do cabelo rosa vem agradecer, dizendo que ela é incrível, mas nosso menino diz que não foi nada demais. Nisso, Lin Hai se vira pros Kapang e fala pra entregar uma recompensa pra garota que ele vai conversar com o nosso moleque. A cena muda pra um restaurante onde o Lu Chen pergunta quem são eles. O cara fala que não vão revelar, porém eles sabem de alguém chamado Eu Sou o Único Selvagem e precisam de ajuda dele. O Lu Chen pergunta por que ele ajudaria eles a conseguir isso. O cara fala que os métodos do jogo podem ser seguros, porém as contas bancárias não são. O Lu Chen já sabe como ele foi exposto. E o Lin Hai explica que o time dele está com 500 pessoas presas no pântano das cobras e estão precisando de ajuda. Se ele aceitar, pode pegar esse cartão e comprar uma casa numa das maiores imobiliárias. O Lin fala que não pode aceitar, já que é um favor muito pequeno. Porém, o Lin Hai explica que ele ainda não conhece as proporções desse jogo e tem muita coisa para acontecer. O Lu diz que tudo bem, já que ele não gosta de dever favores. O Lin Hai só pede que a casa que ele compre esteja no nome do grupo Qin Shen para ele receber 30% de desconto. Nosso garoto diz que entendeu, mas pergunta por que eles estão gastando tanto em um jogo. O cara explica que não sabe exatamente porquê, mas países inteiros estão se envolvendo com isso, inclusive os militares, então é algo mais complexo do que parece. O Lu começa a se retirar, falando para eles aparecerem na floresta entre as 7 e 7h30. O cara pergunta se ele não vai dar dia, que ele diz que lá ele vai entender tudo. Por mais que ele não quisesse se envolver com outras pessoas, considerando que os detalhes dele podem ser encontrados, é melhor ter um lugar seguro e é por isso que ele aceitou. Às 7h30, tava todo o grupo da empresa travado na entrada da floresta. Atualmente tá tão difícil comprar itens que o pessoal tá mal equipado porque não tem nada na loja. Porém, ele avisa pra todo mundo ir pra cima que eles precisam começar a evoluir. É aí que eles ficam em choque. Todo mundo se pergunta o que tá acontecendo. As criaturas da floresta inteira estavam derrotadas no chão. O Lin Hai se perguntou se realmente ele fez isso sozinho. Nosso garoto já tinha voltado até lá e matado até mesmo a chefe. 20 minutos depois, eles encontraram até a chefe morta e não acreditaram que ele realmente jogava sozinho. Com isso, a gente avança 2 dias depois na região das montanhas. Ele tá, como sempre, farmando lobos enquanto as criaturas dele dominam a região. Rapaz, essa daí é a monstra das 3 pétalas e parece que quando você joga o jogo ele só troca uma cor do esqueleto e fala que é outro bicho. E dela ele dropa uma saia florida longa que tem o efeito de aumentar a velocidade de movimento. Nosso garoto fica assustado que demorou 2 dias pra dropar esse item. Na hora ele decide iniciar um leilão pra lucrar o máximo possível, como sempre. Obviamente o maior perigo desse jogo inteiro tá lá pensando em dar uma olhada no shopping pra ver se tem algo interessante. Essa saia é limitada a personagens femininos e tem uma habilidade de assumir controle de um alvo por 30 segundos. Ela clica na opção pra testar e ver como fica e já sente que tem um cheirinho gostoso de flores e ficou incrível nela, então ela precisa comprar. O problema é que assim que ela dá um valor no leilão, um monte de gente aumenta na mesma hora. As garotas que tem seus sugar daddy estão tudo implorando pra ele conseguir aquilo. E a Z-Girl pedindo pros pro player falando que ia entregar tudo que ele quiser. O leilão só falta 5 segundos e já tá em 65 mil. Nos últimos segundos, um monte de gente começa a subir o valor. E ela fica assustada se perguntando quantas pessoas estão querendo isso. Porém, o item é vendido por uma garota chamada Fada da Dança por 13 mil dólares. O Lu não imaginava que o pessoal ia competir tanto por isso, mas pra ele tá ótimo. Além disso, ele vem farmando a linhagem de sangue das criaturas da natureza enquanto tava nessa região. Com a nova linhagem, ele consegue ver até 400 metros de distância. E uma plantinha nasce na cabeça dele. Com isso, ele entra numa região que tava evitando, que é cheia de névoa. Lá é o caminho do Éden perdido, onde é comum se perder e os monstros enganam você. Só que todo mundo recebe o aviso de que o único selvagem ativou a missão do Éden perdido. Aquela era uma missão que envolveria todo mundo do servidor e dobraria a experiência que eles receberiam por 10 horas. O pessoal viu que o recomendado de nível era 20, porém eles estavam ansiosos para participar, já que dava para envolver todo mundo. Além disso, todos os servidores seriam mesclados para participar disso. O pessoal das maiores guildas começaram a montar grupos para conseguir sobreviver a isso. E o Lu Chen tava triste porque, de novo, todo mundo foi avisado das coisas que ele tá fazendo. E na frente dele tava um monte de lobisomem super mutado. Aquelas eram criaturas de nível 15 em grandes quantidades e principalmente mais fortes que o comum. É aí que ele se lembrou que essa missão ia fortalecer todas as criaturas selvagens. E por acaso, ele e os lobos dele também eram dessa raça.
E com isso, as criaturas dele começaram a ser fortalecidas e entrar em um modo de supermutação. Inclusive nosso garoto, que estava com seus atributos dobrados para essa missão. Como ia ter um tempo antes da missão começar, ele decidiu dar uma olhada na live da Lindsay. Todo mundo estava na frente da cidade principal. Dessa vez, a quantidade de jogadores estava maior do que o primeiro dia. Só que o grande perigo é que ninguém ia ter a proteção para jogadores menores que nível 10. Só que tinha uma pessoa que não estava competindo com todo mundo. Obviamente era nosso garoto selvagem, que já estava próximo à floresta. A única coisa é que essa planta na cabeça dele estava dando uma aparência de idiota. Porém, nisso ele já partiu e começou a farmar as criaturas do evento. Obviamente, obtendo uma lista gigantesca de itens. Ele encontrou um dos mini-chefes daquele lugar e se perguntou o que dava para obter aquilo. O que ele conseguiu foi fragmentos de talento nível 5 e além de um monte de ponto do evento. E obviamente, o que o capitalista mais gosta, 3 itens verdes. Inclusive uma garra e um anel que aumentam a chance crítica. Obviamente que ele vai equipar tudo isso, já que tá no meio do evento e não tá na hora de vender. Juntando isso e a linhagem de sangue, o crítico dele tava muito mais alto. Quando ele foi olhar na loja, tava tudo vendendo muito mais caro, já que o pessoal tava se equipando de repente para participar do evento. Ele tava fazendo basicamente $2.000 a cada 5 minutos vendendo os itens e já partiu para pegar mais. Os jogadores agora já estavam andando pela floresta e procurando as criaturas. Eles viram uma névoa vindo de uma direção e se perguntaram se era pra lá. Porém, o servidor avisou que o único selvagem entrou numa região mais avançada e por isso que a intensidade da névoa aumentou. O pessoal achou que ele tava louco de ir sozinho numa missão de servidor e que logo morreria. Eles tinham que aproveitar essa chance pra encontrar ele logo e começar a farmar também. Foi aí que o Lu encontrou um dos pilares que teriam que ser destruídos. Ele se virou pra menina zumbi dele e mandou ela atacar. Com isso, ela pulou na direção do pilar. Porém, bem nessa hora, um chefe de nível 20 apareceu. Em 2 tapas, deu mais de 2.500 de dano. Ele falou pros lacaios dele ficar de longe, já que eles morreriam em um ataque. O veneno dele tava causando 600 de dano, porém aquele negócio tinha 100.000 de HP. Ultimamente as coisas tinham sido fáceis, então ele tinha acumulado bastante item e decidiu que era hora de usar. Já começou a gastar todas as teias que ele tinha acumulado e usar as poções nas criaturas. Obviamente que os bichos dele tomavam uma porrada e quase morria. 1 hora se passou. E o chefe ainda estava vivo e ele estava ficando sem item. Enquanto isso, do lado de fora, o pessoal estava sofrendo com os lobos. A Lindsay e a amiga perceberam que quanto mais tempo elas gastavam dentro da névoa, mais fracas elas ficavam. E todo mundo decidiu que eles tinham que achar como resolver isso logo. Porém, foi aí que o jogador, o único selvagem, obteve o título de o primeiro sucedido. E ele havia destruído o pilar daquele lugar. Enquanto ele descansava, o sistema calculava as recompensas. Aquilo tinha custado tudo que ele vinha acumulando, porém ele estava confiante na recompensa. Ele poderia escolher a habilidade de invocar uma criatura parecida com aquele chefe. Ou ele poderia receber um pet que era basicamente um lobinho, só que quando isso crescesse seria uma grande surpresa. O Lu sabia que ele tinha um território dominado, então talvez criar a criatura que vai sempre estar ao lado dele seria a melhor opção. E com isso ele escolheu o lobo de chupetinha. Ele pega no colo estilo Rei Leão e foi dar uma olhada nos atributos. Obviamente que era fraco pra caramba e não tinha status algum. O evento do servidor tinha 8 pilares e agora faltavam mais 7. E com isso ele chamou os lobos pra ir pra cima. Enquanto os jogadores estavam tentando se organizar pra lutar com os lobos. Eles finalmente estavam conseguindo acabar com todas as criaturas lunares. Porém, como o último selvagem ativou outro pilar, mais uma vez a névoa aumentou. Os caras perceberam que ele estava rápido demais e eles não iam ter como alcançar. Só que de repente um portal gigante apareceu para todo mundo e eles seriam reagrupados. Só que o pessoal da Guilda Dynasty também estava se preparando para fazer parte do evento. Só que eles decidiram que era idiotice farmar as criaturas fracas e queriam ir direto pro chefe. Até receberem a mensagem que o único selvagem tinha quebrado o segundo pilar e só faltavam 6. Aí eles foram desesperados, falando que tinha que alcançar esse maldito. Nosso garoto agora tinha obtido um passarinho, ele tava coletando um monte de pet pelo visto. O único problema é que ele não tinha mais poção e não tava vendendo nenhuma na loja. É aí que ele escutou alguém gritando sobre ter um lobisomem ali. Eram os outros jogadores que falaram pra serem cuidadosos e não atrair a criatura. O que eles achavam estranho é que o nome daquele chefe era gigantesco e parecia exagerado. Aí o Lu se lembrou da forma mais fácil de coletar a poção. E com isso mandou o exército dele acabar com os jogadores. Os coitados não tinham chance nem contra as criaturas que ele invocavam. O chefe ia falar pra todo mundo seguir o plano dele, até tomar um golpe que nem sabe de onde foi. Todo mundo tava sendo arrebentado e dizendo que o chefe do evento era invencível. Agora que o pessoal não tinha mais proteção de iniciante, quando eles morriam, os itens dele também eram dropados. E o Lu Chen falou para as criaturas coletar tudo, inclusive as poções.
A única coisa é que ele estava ficando preocupado, já que ele estava começando a ser alcançado. Enquanto isso, na parte mais sul, o pessoal estava enfrentando um dos chefes. Ele decidiu não se envolver, já que o pessoal ia ter que gastar mais de 1 hora só pra matar aquela criatura. E decidiu ver algumas live stream pra entender como que tá a vida dos outros jogadores. A Lingzi na live falou que ia demorar um tempo pra matar aquele chefe, ela ia dar uma olhada nas outras regiões. Na parte mais ao sul era onde provavelmente o primeiro chefe ia ser derrotado. Na parte mais ao norte tava um orc de 4 braços. E na parte mais leste tinha um bicho chifrudo. Agora o Lu Chen sabia exatamente quais dariam tempo dele matar sem ninguém atrapalhar. E já chamou o grupo para fazer mais uma limpeza. Assim que chegou, já ativou o ataque de prender da aranha. Eu achei que era no chefe, mas o rapaz foi matar mais jogador. Eles se perguntaram quem que era aquela criatura se aproximando. Que óbvio que não deu chance alguma e saiu partindo todo mundo. 8 minutos se passaram. Ele tinha matado todo mundo do chefe caranguejo para roubar a kill. Como o bicho tava com pouca vida por causa dos jogadores, foi só 5 minutos pra matar. Na parte oeste, o pessoal tava enfrentando um outro chefe. E obviamente, alguém chegou matando todo mundo pra roubar essa kill. 1 hora depois, tem um leãozinho já encarando alguém. Realmente, cada vez que ele mata um chefe, ele pega um bichinho. Agora ele já tá com a coleção em volta dele. Com isso, o sistema parabenizou ele por ter coletado todos os filhotes. E ele recebeu uma quest limitada que só ativa quando isso acontece. Ele teria que sacrificar algumas das outras criaturas para poder escolher uma ainda mais forte. Ele deu uma olhada nas opções e ficou impressionado que realmente tinha algo assim. E decidiu escolher o Nidhogg, o dragão negro do desespero. Com isso, de repente ele foi teletransportado para um céu. E de repente, de cima dos pilares, as criaturas começaram a uivar. E foi aí que percebeu que o sacrifício dito na missão é que ele teria que matar esses bichos. O problema era como matar o que ele estava querendo invocar. Na verdade, o que ia acontecer é que as 4 criaturas iam ajudar ele a matar o chefe. Aquilo, na verdade, era a capacidade dele de montar estratégias com várias criaturas, o que ele já estava bem experiente. Com isso, o dragão Nidhogg desceu até o chão. E rapaz, já tacou-lhe uma labareda em todo mundo. O ataque especial do monstro tinha causado 20 mil de dano. Ele agradeceu por ter os chefes e na hora mandou o pessoal dele para uma área segura. Ele prendeu as pernas do chefe para evitar que ele voasse e ativasse a habilidade de novo. E na hora mandou as criaturas da quest partirem para cima. Obviamente que o dano que elas estavam causando não era muito alto. Ia demorar bastante, mas ele estava confiante em conseguir. 1 hora depois, em uma outra parte do evento, tava rolando treta entre as guildas, já que algumas estavam tentando monopolizar os itens. E eles deram a ordem para não deixar ninguém jogar sujo, já que todo mundo tinha feito um trato. Porém, o pessoal da Dynasty já tinha avançado para tentar pegar o que sobrou. E conseguiram destruir um dos poucos pilares que o nosso garoto não foi. O servidor anunciou que o evento tinha terminado. Eles teriam que esperar a dungeon secreta e depois a experiência dupla seria ativada. Porém, é óbvio que o pessoal tava bravo com a Dynasty, já que eles quebraram o trato e mataram o chefe sozinho. E com isso, todo mundo foi teleportado de volta. Eles estavam todos chorando, já que não conseguiram quase nada no evento. E todo mundo avançou na direção da Dynasty, falando para eles devolver o que pegaram. O líder não sabia que tal quest secreta era essa, que ele não conseguia sair do jogo enquanto a pessoa não terminava. Lá dentro, Lu Chen ainda estava enfrentando o dragão. Enquanto isso, do lado de fora tinha virado uma baderna e os jogadores estavam tudo acabando um com o outro. Outros jogadores em volta notaram que o pessoal estava tentando roubar a besta divina e se perguntaram se não deviam participar. Com isso, mais gente decidiu se envolver na treta. O objetivo de todo mundo era matar o pessoal da guilda que ficou com o item e pegar pra eles. Enquanto isso, o Lu Chen terminava a quest lendária e obtinha o sangue de dragão. Aquilo fez com que ele liberasse uma quest secreta chamada Sangue Divino da Semente Demoníaca. Rapaz, quanto nome, por que misturou divino com demônio? Ele teria que obter 4 das criaturas mais poderosas do jogo e ele já tinha um, que era o dragão, além das 4 mais poderosas criaturas malignas. Por último, completar algumas dungeons e com isso receberia um sangue divino e um sangue demoníaco. O Lu Chen ficou assustado, aquilo claramente não seria nada fácil e ia demorar um século pra fazer. Mas com isso, a missão do Éden Perdido havia sido terminada. Com isso, ele foi removido do lugar secreto e viu todo mundo brigando. Ele ficou se perguntando o que gerou esse caos todo no lugar. O pessoal, na hora que viu, reconheceu como o boss do nome gigante. Porém, nosso garoto não tava afim de ficar ali não. Ele decidiu correr pro próprio território, onde ele tinha mais vantagem os bichos dele. Porém, no meio do caminho, ele escutou alguém chamando pelo príncipe da dinastia. Nosso garoto se perguntou se eles não sabiam que ali é a casa dele. E nessa hora, a Lingzi também tava atacando o cara, mandando ele ir pro inferno. É uma pena que os lobos do nosso garoto se envolveu e começou a espancar todo mundo. Inclusive o líder, que foi morto em um segundo. Aí nosso menino capturou as únicas coisas que os caras tinham. Agora ele percebeu que esse evento do Éden era na verdade um grande PVP por essas criaturas.
E tudo que faltava pra ele era um dos poucos que ele não havia pegado. E ele foi correndo, falando que se esse era o caso, ele ia monopolizar tudo. A Lynx e o aliado dela estavam atacando um cara que tava tentando fugir. Até que o Final Boss chegou, dando-lhe uma nas costas do cara que já caiu no chão. Em um segundo, tava todo mundo morto e ele tinha coletado tudo. Com isso, ativando a quest da besta maligna. Assim como na passada, ele teria que escolher uma criatura e entraria no reino para conquistar ela. Ele decidiu fazer logo, já que com a experiência da vez anterior, ele estava confiante que tinha como conseguir. 2 horas depois, ele estava exausto e não via a hora de sair do jogo e dormir um pouco. De volta em casa, ele sabia que tinha lucrado mais de 1 milhão e estava querendo fazer uma surpresa para a irmã que nunca vem para casa. Foi aí que ele olhou no celular e viu que tinha 16 ligações perdidas dela. Ele ligou e perguntou o que tinha acontecido e se estava com algum problema. Ela falou que só queria desabafar porque a guilda Dynasty não estava deixando o time dela evoluir. Nosso rapaz falou que seria legal se ele pudesse ajudar ela. Ela disse que ele não tinha que se preocupar com isso e podia descansar. Por enquanto, ele estava evitando contar pra ela para que ninguém envolvesse os dois e ela corresse algum tipo de risco. No dia seguinte, esse maldito já estava até andando. Rapaz do céu, esse capacete aí realmente cura, hein? Ele estava nível 14 e tinha certeza que mais uns 3 níveis ele já ficaria normal de novo. Pra ele, esse jogo tava mágico demais. E rapaz, toma cuidado aí, tá mágico demais mesmo. Já já alguma coisa acontece. Ele voltou pro jogo e já colocou todo mundo pra farmar e começar a evoluir. Ele tava querendo dificultar a vida da guilda Dynasty, até porque quer ajudar a irmã dele. Com isso, entrou em contato com o pessoal da guilda do Linhai e pediu ajuda pra localizar eles. O cara falou que ia ajudar sim e só pediu pra que ele vendesse uns bons itens depois. 5 minutos depois, nosso garoto já tava acabando com toda a guilda. O único problema é que ele queria ficar mais próximo dela e pra isso ele precisaria ter uma aparência humana. É aí que ele se lembrou que toda vez que ele mata 1000 criaturas no shopping, aparece uma skin pra ser igual ela. E talvez, se ele matasse humanos suficiente, conseguiria algo parecido. Com isso, a vida da guilda inteira virou um inferno. 10 horas depois, os caras ainda não conseguiam sair da cidade, ele tava matando todo mundo. Ele decidiu ligar pra irmã e perguntou como o dia dela tava. Ela falou que não tava nada fácil porque esse pessoal ainda tava enchendo o saco dela. Ele falou então pra ela mandar o nick, que ele sabe de um amigo muito forte que vai ajudar ela. Ela queria saber onde ele conheceu esse tal mestre amigo. Ele disse pra não se preocupar com os detalhes e só focar no fato de que o cara é muito forte. Com isso ela aceitou e ele jurou que o irmãozão ia ajudar ela. Ele deixou o nome dele anônimo pra ninguém saber quem era e adicionou a irmã. O nick dela é a pessoa que mais ama o irmãozão. Isso já deu certeza pra ele que só podia ser a garota. Ele se apresentou como amiga do Luxen e perguntou sobre os problemas que ela tava tendo. Na foto, a maluca que mais ama o irmão ainda tava babando. E ela explicou que a guilda Dynasty tava monopolizando uma das quests que eles precisavam fazer de um certo NPC. O Luxen sabia qual era esse monstro e sabia onde o chefe ficava. Com isso, ele falou que já encontrava ela porque tinha algo a completar. E já saiu correndo pra limpar essa guilda inteira. Na região, o pessoal da Dynasty tava lá matando o chefe. Até que eles tomaram um susto quando tinha alguém desesperado chegando. Nosso garoto passou todo mundo e tava prestes a completar a quest dele. Obviamente que o chefe não teve chance alguma e a única coisa que dropou foi algumas poções. De repente, ele recebeu um e-mail de um vídeo e decidiu dar uma olhada. Ele viu que era da irmã e decidiu dar uma olhada pra ver como é a aparência dela no jogo. Até que ela tá bem comportadinha. E avisou que o pessoal da Dynasty já tinha morrido, então ele não precisava se preocupar. Porém, na verdade, ela tinha acabado de pisar numa armadilha. E uma garota de roupa roxa falou que se ela quisesse completar essa missão, ia ter que se ajoelhar e implorar. Rapaz, antes dela falar algo, já deu-lhe uma chicotada e a mulher perguntou cadê o irmão desse nick dela. Na hora, o Luxen tinha completado a missão da skin e já decidiu comprar. Com isso, nosso menino finalmente tinha uma aparência de alguma coisa normal. Tava todo feliz, que tava bonitão e finalmente parecia gente. Ele decidiu mudar o nick dele pra Lobo em Pele de Cordeiro. A irmã mandou uma mensagem falando que estava estressada e ia sair um pouco do jogo. O Luxen decidiu que ia na cidade iniciante resolver esse problema, só ia ter que desequipar algumas coisas para não assustar o pessoal. A irmã tirou o capacete e estava morrendo de raiva. Porém, a amiga falou que ela não precisava se preocupar porque já o chefe ia voltar e ia se vingar por ela. Só que a Louie não estava querendo causar problema para todo mundo da empresa porque eles poderiam acabar morrendo pra Dynasty. Nosso garoto estava na área de nível 1 e um Goblin esquisito chegou na direção dele. Ele estava pensando em matar quando um monte de jogador estava se aproximando. Antes que ele pudesse falar algo, o pessoal já desesperado foi pra finalizar. Foi aí que ele notou que uma das garotas que estava naquela luta era a menina da imobiliária e se chamava Hualuo. A amiga dela da roupa azul tinha pego um item e falou que ia vender aquilo. Até que a garota notou o nosso menino e perguntou se ele tinha se perdido da guilda. Ele falou que não, na verdade é que ele é um lobo solitário e não tem guilda alguma.
O pessoal ficou dando risada, falando que era um jeito meio maluco de jogar. Mas com isso ele aproveitou para voltar junto com esse pessoal pra cidade e disfarçar fingindo que era um aventureiro qualquer. Só que na entrada da cidade tava cheio de gente no portão. Ele não tinha ideia que a área dos jogadores iniciantes era assim. E ele notou que logo na frente do portão tinha uma espécie de ranking. Aquelas eram as pessoas mais fortes desse local e todo dia elas recebiam itens por isso. A Rua Lu comentou que o cara do topo do ranking chamado Taoji era um lutador muito forte que gastou bastante dinheiro. O Lu sabia que essa era uma competição muito importante e seria legal se ele pudesse participar. O cara falou pra ele nem pensar nisso, já que só existia um jogador sozinho que conseguiria vencer isso. Ele perguntou quem e o cara falou que obviamente é o único selvagem. A menina deve ter um detector, porque já perguntou se ele era o selvagem, já que tem esse nome de quem gosta de caçar sozinho e não tava com ninguém. Obviamente todo torto, ele falou que não era não. A amiga falou pra eles pararem de conversar e irem logo. A garota azul se chama Leng Nuo e ela tá desistindo da carreira de atriz pra fazer uma guilda no jogo. Nosso garoto tá só ali, pensando que não é à toa que ela é tão linda assim. A cidade dos iniciantes está extremamente movimentada, e nosso garoto fica maravilhado com a estrutura. Quando de repente um cara esbarra nele e manda sair da frente. Eles foram andando e um se virou e falou pro Lu Chen tomar cuidado por onde anda. Ali por perto o pessoal comentava sobre os 3 mestres estarem indo desafiar a Torre Imortal de novo. O Lu decidiu que talvez fosse algo bom de se fazer enquanto a irmã dele não tá no jogo. Ele foi na direção do desafio da torre e o pessoal perguntou por que alguém tão lixo tava tentando algo assim. Começaram a rir na cara dele, falando que não ia ficar vivo por uns 20 segundos. Porém, ele só chegou e disse que queria aplicar para fazer o desafio da Torre Imortal. Os caras só falaram para ignorar esse maluco e focar no teste dos 3 grandes mestres. O pessoal do grupo dele ficou impressionado e a atriz estava curiosa no desempenho do nosso rapaz. Das 4 pessoas que entraram, 3 passaram em 1 segundo, porém o Lu Chen não divulgou o resultado dele. A Rua Lu ficou meio triste que ele não divulgou. Porém a Leng Nu só disse pra ela prestar atenção nos outros 3 mestres e aprender com eles. O cara do cabelo branco tava animado, dizendo que dessa vez ia quebrar o recorde dele. E todo mundo fora disse que ele era muito bom pra terminar aquilo em no máximo 15 segundos. 2 minutos se passaram. O pessoal tava impressionado que aquele iniciante entrou e ainda não tinha saído. A Leng Nuo não tinha ideia porque o tempo dele não parava de aumentar. Ele já estava na sala há 3 minutos e 11 segundos. O cara do cabelo branco queria fazer o próximo desafio, porém o jogo não estava deixando ele entrar. Lá dentro, nosso garoto estava acabando com um monte de lobo da lua. Aquelas 100 moedas de cobre que cada um dava era a chance perfeita para ele fazer mais dinheiro ainda. Ele já estava há 4 minutos no primeiro piso, e o sistema obrigou ele a passar para o próximo. Ele ficou com raiva, mas não tinha notado que já tinha um chefão nível 11 do lado dele. Porém, ele facilmente destruiu e aquele lá dava 200 moedas de cobre. 4 minutos depois, ele foi forçado para o próximo piso. Obviamente que ele ia aproveitar esse paraíso do dinheiro. O pessoal começou a ficar assustado que ele já estava no 3º piso há tanto tempo assim. E as meninas não conseguiam acreditar que ele realmente era tão forte. Já tinham se passado 2 minutos e 33 segundos. E os outros desafiantes estavam começando a ser derrotados. Eventualmente, 1 a 1 foi perdendo. E o cara do cabelo cinza decidiu que ia ter que descansar um tempo, senão ia acabar morrendo ali também. Porém, ele finalmente tinha também vencido o 3º piso. Porém, no quarto ele estava sendo arrebentado por umas plantas e percebeu que esse era o limite dele. Assim que ele saiu, todo mundo elogiou, falando que não é à toa que ele é o jogador número 1. O amigo do lado falou que era impressionante que ele havia sido o primeiro a chegar no 4º piso. Porém, aí que ele notou que o resto do pessoal parecia estar mais ansioso com o outro resultado. Todo mundo estava gritando sobre o tempo continuar aumentando. E ele viu que o jogador anônimo estava a 56 segundos no 4º piso. O Lu Chen estava se divertindo, já que cada monstro lá dava 400 moedas de cobre. Ele ficou 4 minutos no piso 4 e foi obrigado a ser enviado para o próximo. Lá fora, as garotas estavam impressionadas e a Leng Nu sabia que o pessoal ia ficar louco ao descobrir isso. E era exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam indo à loucura vendo uma pessoa chegar no 5º piso e se perguntaram se esse cara não era o único selvagem. Porém, quando eles foram na live da Lingzi, o único selvagem tava lá falando que um dia ia tentar ir nessa torre. Obviamente que ele fez isso para ninguém ficar achando que ele é o único selvagem. Além disso, ele decidiu que ia parar no 5º piso, senão ia ser um exagero. A grana que ele tinha ganho tava boa, então tava na hora de ir embora. Assim que ele saiu fora, tomou um susto. Tinha um monte de gente cercando nosso menino. Um amigo do grupo falou que era inacreditável que o garoto anônimo tinha chegado no 5º. E na hora pediu para que ele ensinasse as técnicas secretas. Porém, o antigo número 1 falou que os equipamentos dele eram lixo e mandou ele contar como trapaceou. Todo mundo concordou que era impossível chegar tão longe com os itens tão fracos. Porém, o Lu Chen só respondeu que ele não tinha obrigação alguma de dizer como fez.
e avisou pro cara que a partir de agora aquele território não era mais dele. Com isso ele se retirou e deixou os trouxas lá sem falar nada. Ele foi até a empregada que falou pra ele registrar o nome da guilda. Ele só tava querendo a recompensa e não criar uma guilda. Mas aí ele pensou que talvez não fosse uma ideia tão ruim, o problema é que ele ia precisar de 4 pessoas. É aí que ele se lembrou que aquele grupo de antes comentou sobre querer criar uma guilda com a Long Nu. Ele chamou o pessoal pra guilda e falou que eles poderiam sair depois, tudo que ele queria era pegar a recompensa da torre. A Rua Lua disse que entendeu, mas era uma pena e eles não poderiam ajudar em algo tão difícil. Ele falou que isso não importava, ele só queria mesmo conseguir criar a guilda pra receber as recompensas. Porém, a Long Nu disse que como camaradas de guilda ela ia ajudar ele sim. Com isso ele foi até o registro e ia custar 50 moedas de prata. As meninas ficou impressionadas que ele tinha o dinheiro e obviamente que nosso garoto acabou de farmar essa grana na torre. Com isso ele criou a guilda chamada Onda Maluca. Meu Deus do céu, o nome desse cara é o pior. Obviamente que a Long Nu já se aproximou, ela falou que ele é fraquinho, mas ela pode ao menos compartilhar um pouco do dano. Mas nosso menino é cruel e falou que não precisava, rapaz. A única coisa que ele queria saber era porque tinha tanta gente observando ele. O que ele tava entrando era o desafio de guildas e não o solitário, e todo mundo queria saber por que ele foi sozinho. Com isso, lá estava a guilda Onda Maluca e tava com 11 segundos no primeiro piso. A Rua Luo tava insegura, porém a nossa querida Long Nu tava confiante no nosso garoto. Assim que ele chegou no primeiro piso, ninguém conseguiu acreditar. Lá na empresa da irmã dele, a amiga falava que alguém tava quebrando os recordes na torre. A irmã perguntou se era o único selvagem e ela disse que não, na verdade era um jogador anônimo. Ela ficou se perguntando quem era quando o chefe entrou e falou que eles iam acabar com o pessoal que estavam fazendo mal pra ela. Eles pareciam motivados, dizendo que aquela guilda Dynasty era um bando de arrogantes e eles tinham que se vingar. A amiga só agradeceu. Enquanto nosso menino tava passando tudo no teste de guilda. Ele tava vencendo sozinho e já tava no terceiro piso. O dia já tava começando a anoitecer e o pessoal ainda tava parado lá do lado de fora sem ir farmar. Assim que ele saiu, ainda tinha gente lá elogiando nosso menino. A Long Nu falou que eles deveriam dar uma olhada no lugar onde eles deveriam estabelecer a base da guilda. Porém, rapaz, nosso menino só falou que não tinha tempo pra isso e tava indo embora farmar. Porém, o amigo dele tava motivado, porque agora ele era o ancião da guilda mais forte de todas. O mais esquisito era que a guilda mais forte só tinha 4 membros e eles faziam parte. E a Rua Lu falou que já que o líder não se importava com a guilda, eles deveriam administrar e crescer ela com a fama que ele deixou. A Long Nu parecia meio insegura com isso e falou que era melhor perguntar pra ele antes. Com isso, eles mandaram um amigo que foi falar com o nosso garoto que estava mais interessado em voltar a farmar. O cara falou que eles queriam administrar a guilda e não sei o que, mas o Chen Lu não estava muito se importando e só disse que eles poderiam fazer o que quiser. Com isso, o cara ficou todo feliz, já que era uma chance de ouro. Enquanto ele estava mais preocupado em como a irmã dele estava. A cena muda pra guilda da irmã indo desafiar aquela menina do chicote. O chefe louro se aproximou e falou pra mulher sair da frente se não teriam que acabar com ela. Porém, ela só deu risada, perguntando quem eles pensavam que eram. O chefe queria saber por que ela estava causando problema pra jogadora da guilda dele. Ela disse que não gostou do nick da menina e nem da aparência e por isso que decidiu bater nela. O cara falou que isso era ridículo e mandou todo mundo atacar. Porém, ela tinha um monte de gado seguindo que na hora veio defender. E o pior de tudo é que ela ainda era a mulher do líder da guilda Dynasty. A Louie perguntou o que eles iam fazer e o chefe falou pra tentar manter a calma. Ele se virou pro líder da Dynasty e falou que eles deveriam acabar com esse conflito. Porém, o líder só respondeu que eles eram um bando de lixo que ele não tinha medo. O chefe disse que não tinha por que fazer isso, porém o cara avisou que a missão ali não ia ser feita por ninguém. A garota do chicote falou que deixaria eles passarem se todos se ajoelhassem pra beijar o pé dela. Porém, obviamente que ninguém aceitou isso. O cara da Dynasty se aproximou e falou que nesse caso eles iam ter que resolver de outra forma. E já foi pra cima do capitão dizendo que esse era o jeito mais rápido. Com isso, o pessoal deles começou a ser espancado. A Louie percebeu que o grupo deles não eram tão mais fortes já que eles não conseguiam completar essas missões. Ela se virou pro chefe e disse pra eles fugir, porém ele falou que eles eram um time e não ia deixar isso acontecer. Até que passou-lhe uma ventania. O chefe disse que era incrível essa união deles, porém não ia servir de nada. Ele se aproximou da Louie e falou que se ela ficasse de joelhos seria poupada. Porém ela disse que só nos sonhos. Na hora ele foi pra dar-lhe uma amassada que ela se defendeu por pouco. Um tempo depois todo mundo apareceu na área de respawn. Eles tinham sido dizimados e todo mundo perdeu alguns itens. Pelo visto o chefe tinha ido pedir ajuda de uma outra guilda. A Louie viu que tinha recebido algumas mensagens e decidiu dar uma olhada no que era. Obviamente era o nosso garoto falando que estava chegando, porém ela disse que era loucura já que a guilda Dynasty inteira estava lá. Porém ele só respondeu que estava tudo bem e isso não ia mudar nada. Ela ficou confusa, se perguntando se ele não entendeu o que ela falou. Ela tentou explicar direito, porém ele só respondeu que nunca dá pra saber o que vai acontecer.
Foi aí que o chefe dela apareceu e falou que infelizmente o chefe das outras guildas não querem ir contra a Dynasty. Ela disse que tava tudo bem e por enquanto iria só ficar matando algumas criaturas para ver se subia um pouco de nível. Ela sabia que o pessoal não ia ficar para sempre na frente daquele chefe e decidiu que ia desistir daquela missão por enquanto. Com isso ela falou pro pessoal que não ia mais atrapalhar eles e se retirou. O pessoal ficou todo triste por querer ajudar ela, mas infelizmente não poder fazer nada. Até que alguém tava se aproximando mascarado, logo nas costas da Dynasty, e perguntou se eles mataram a garota que ama o irmão muito. A garota deu risada e perguntou se ele era o tal irmão, e o cara perguntou se ele realmente ia morrer por causa dela. O Lu só falou pra eles pedirem desculpas antes que fosse tarde demais. Porém, óbvio que os caras começaram a rir, até porque ele tava sozinho. Nisso, a Luí chegou e falou pra ele não se envolver com isso porque não valia a pena. Porém, ele avisou que não tinha que se preocupar porque seria fácil resolver aquilo. Os coadjuvantes, obviamente, não conseguia parar de rir, falando que ele era hilário. O cara do topete falou que ia acabar com ele em um ataque e o chefe disse pra não matar tão rápido assim. Enquanto a Luí tentava insistir pro nosso garoto não ir. Antes que ele pudesse responder, o cara pulou pra dar-lhe uma. Porém, ele só jogou a marreta pro lado e pegou na cara do maluco. Ele foi tacado no mesmo instante no chão com 0 de vida. Na hora, o pessoal percebeu que não ia ser tão fácil assim. A Cabelo Roxo perguntou o que foi aquilo e o líder disse que deveria ser algum tipo de bug. Porém, o Lu só falou pra todo mundo se ajoelhar e começar a pedir desculpas. Obviamente que o líder não ia desistir assim e mandou toda a guilda pra cima. Com isso, nosso garoto começou a ser atacado pela gangue. Porém, era uma marretada, 1900 de dano e os caras morriam na hora. Ele mal fez o movimento e metade da guilda tinha caído no chão. O pessoal não tinha ideia que era possível causar 2000 de dano e se perguntaram se deveriam fugir. Porém, assim que o cara se virou, o Lu Chen já tava nas costas. O capitão aproveitou para colocar os membros para morrer por ele e saiu correndo. O pessoal reconheceu ele como sendo o cara que limpou a torre e falou que a Dynasty tava ferrada. Caído no chão, o líder pediu por piedade. Mas óbvio que tomou uma seca na nuca. Ele se virou pra garota e falou pra ela pedir desculpa, senão a guilda dela nunca teria paz. Na hora ela começou a bater a cabeça no chão, dizendo que jamais faria algo assim de novo. Porém o Lu Chen disse que não podia deixar assim, ela tinha que apanhar um pouquinho pra aprender. Ela entregou um machado pra Luí e disse que ela podia usar aquilo até se sentir bem. Na hora, a amiga da Luí falou que ela conhecia um garoto muito forte e pediu pra apresentar nosso menino. Ela se virou pro nosso rapaz e pediu pra ele se apresentar, perguntando quem ele realmente era. Ele só falou pra dizer que ele era o amigo do irmão dela. Ela queria entregar o item que a mulher deu, porém ele falou que era muito valioso e podia ficar pra ela. Além disso, aquela arma não ia servir pra ele, então ia ser um desperdício. E ele avisou que de agora em diante, qualquer pessoa que mexesse com ela, ele ia resolver. Com isso, ele se foi e a amiga falou que ela não tinha mais que se preocupar com nada. Nosso garoto tava de volta no seu território. Ele tinha comprado umas pílulas de mana naquele lugar e tava se perguntando quando que isso ia melhorar. Porém, tava na hora de voltar a subir de nível, então ele chamou todo mundo. As criaturas da montanha não eram mais um desafio e ele queria achar uma dungeon pra farmar. Ele achou interessante que tinha uma guilda coreana bem forte de outro servidor que já estava terminando a Caverna do Tigre. E nisso um anúncio foi feito que a guilda 3 Santos estava desafiando todo mundo do servidor da China para também competir nesse lugar. Nosso garoto viu que era a chance perfeita de não só fazer uma dungeon, como pegar uma recompensa a mais. A amiga avisou a Lingzi do desafio, que disse que esses caras eram arrogantes de ficar desafiando todo mundo. Mas no vídeo dava pra ver que a guilda dos caras realmente era forte e o pessoal era bem organizado. O problema é que no servidor deles, eles nunca nem ouviram falar sobre essa caverna, então talvez eles vão ficar pra trás mesmo. O que elas não sabem é que nosso garoto já tá lá dentro matando um monte de bicho. Além disso, até que o lugar não é tão ruim, já que tem uns equipamentos verdes. Com a nova bota de agilidade, ele bate muito mais rápido. E começa a correr pela caverna matando tudo que tem. Pouco tempo depois, ele já tá enfrentando o chefe. E a Lingzi tá comentando sobre aquela guilda ter pego um item muito forte. Pra elas, o servidor deles inteiro tava passando vergonha e a Lingzi queria saber onde tava o único selvagem. Lá dentro, nosso garoto já tava matando mais um dos chefes. Além do tigre dentes de sabre rei de nível 19. A melhor parte é que já estavam sendo dropados itens de qualidade azul. Ele percebeu que aquele chefe que ele matou era um secreto que você só conseguia liberar quando matava muito rápido os outros. E enquanto isso, o pessoal da outra guilda estava sofrendo na frente daquela criatura. A Lingzi comentou que eles já tinham falhado 5 vezes, mas estavam cada vez mais perto. 3 minutos depois, o chefe parecia estar sendo derrotado. E o pessoal da guilda coreana estava comemorando. Agora, com aquele monte de item novo, eles tinham ficado ainda mais fortes, o que dificultava para o servidor deles. O pessoal queria saber por que o único selvagem não fazia nada e se perguntaram se deviam aceitar o desafio. Só que lá dentro, nosso garoto já estava enfrentando o outro chefe.
que dessa vez entregou 2 itens de qualidade azul. Um deles sendo uma capa que aumentava a velocidade de movimento e esquiva na noite. Os status eram tão bons que nosso garoto decidiu equipar na hora. A única coisa que ele queria agora era uma calça melhor, já que ele só tava com a de iniciante. Enquanto o pessoal da Coreia estava preparado para desafiar mais uma vez a dungeon e ir ainda mais longe. 12 minutos depois, nosso garoto encontrou mais um dos chefes, que em um ataque transformou ele em um bloco de gelo. Com ele imobilizado, a criatura veio para finalizar. Um ataque quebrou o gelo e causou um pouco de dano nele. A sorte é que ele tinha bastante poção e vida. E com isso ele deu mais uma na cabeça do chefe. Dessa vez dropando uma espada, um manto e uma capa. Aquele era um conjunto de gelo que permitia ele utilizar a habilidade do grito congelante. Ele não obteve a calça, mas conseguiu o que mais queria. Ele tinha sido a primeira pessoa a vencer todos os chefes e recebeu o título de Caçador de Tigres, que aumentava os atributos dele em 10%. O sistema perguntou se ele gostaria de mostrar o nome dele no ranking. Ele disse que não e com isso o anúncio foi feito com o nick dele como anônimo. Ele só poderia desafiar aquele lugar de novo em 30 minutos, então decidiu fazer outras coisas por enquanto. Porém, assim que saiu da caverna, estava lotado do lado de fora. O pessoal reconheceu ele como o cara anônimo da torre e ficaram impressionados que ele estava com equipamento azul. Ele não queria conversar com ninguém, então saiu correndo. O pessoal falou pra ignorar isso e focarem na missão. E quando ele chegou lá, ele decidiu dar uma olhada no ranking. Pelo visto, não mostrou pro servidor inteiro e sim atualizou na entrada. Eles sabiam que a Guilda dos Três Santos tinha demorado 46 minutos e ainda estavam na luta contra o último chefe. Eles finalmente tinham terminado tudo em 47 minutos. E o pessoal tava com raiva desse outro servidor ser tão arrogante. Mas foi aí que o pessoal compartilhou que o primeiro lugar, na verdade, tava com um jogador anônimo. Obviamente que todo mundo ficou se perguntando quem que era esse cara. E os outros falavam que isso deveria ser mentira, já que não tinha nenhum vídeo. O loirinho que compartilhou a informação sabia que o anônimo ia voltar em 30 minutos. E na hora, Ling Zi agarrou a Ming e falou que elas tinham que ver essa pessoa. Quando o nosso garoto tava chegando, tava todo mundo impressionado com um monte de equipamento azul. E na hora, Ling Zi agradeceu, dizendo que ele realmente protegeu a dignidade do servidor deles. Porém, nosso rapaz é de pouco papo e só fala pra todo mundo sair da frente. Os bandos de lambibotas só aceitam e fazem até caminho pra ele. O Lu Chen queria evitar chamar a atenção, mas ele realmente tá precisando de uma calça, então precisa continuar farmando isso. E todo mundo tá curioso pra saber qual vai ser o próximo tempo dele. Na mesma hora, ele invade a dungeon e agora começa a fazer muito mais rápido, já que tem experiência. A Ling Zi tava confiante, porém a amiga falou que o pessoal das outras guildas iam querer quebrar esse recorde. Mais uma vez, os caras terminaram e dessa foi em 39 minutos. Porém, o Lu Chen não tava nem aí pra isso. Por ele ter avançado extremamente rápido, ele encontrou o último chefe secreto daquele lugar. Enquanto todos estavam preocupados em quebrar recorde, ele estava mais preocupado em conseguir uma calça. E finalmente o maldito item apareceu. E o mais interessante é que dessa vez tinham alguns materiais de rank roxo. O sistema queria registrar o recorde, mas ele não estava nem aí pra isso. Ele estava mais interessado na calça que tinha a habilidade de causar queimadura nas outras pessoas. Além disso, o item roxo não era material, e sim uma espada de mão dupla. E ela tinha um efeito que criava ataques em combo. O item era tão mais forte que era quase como se tivesse dobrado os atributos dele. Do lado de fora, o pessoal percebeu que já tinha passado 40 minutos e tinham certeza que o cara não tinha quebrado o recorde. Porém, o rank não contava com chefes escondidos e ele tinha feito em 38 minutos, na verdade. Aí, a streamerzinha ficou toda animada, falando que ele realmente era incrível. Rapaz, nosso menino saiu mudado, agora tá todo guts do Berserk com essa capinha na cara. O que ele não esperava é ter essa legião ainda maior do lado de fora. O cara saiu pra uma torcida e obviamente todo mundo tá falando que ele é lindo. A Ling Zi tava só rodeando, falando que queria dar uma olhada nessa espada dele. Ih, essa daí é danada, hein? Nosso garoto tá humilde, disse que tudo bem, ia mostrar a espadona pra todo mundo. Com isso, jogou ela pra cima e o pessoal ficou em choque ao ver os atributos. Nisso ele já começou indo embora, falando que em meia hora voltava pra quebrar o recorde de novo. A Ling Zi tava motivada a esperar ele voltar. E ele perguntou por que ela não usava esse tempo pra ir se fortalecer. Mais uma vez, nosso garoto tava acabando com os bichos daquele lugar. E o tempo já tinha descido a 31 minutos. Como sempre, ele tava se mantendo anônimo pra que ninguém dos outros servidores soubessem quem ele é. Ele queria mais chefes, porém percebeu que isso já era ganância. Obviamente que as garotas ainda estavam lá fora, animada que ele tinha quebrado mais um recorde. 40 minutos depois, ele tinha saído da dungeon em 10 minutos e a Ling Zi perguntou se ele havia morrido. Todo mundo achou que ele tinha cometido algum tipo de erro e acabou sendo eliminado. Porém, a Ling Zi decidiu dar uma olhada no rank, até porque ele não costuma falhar assim. E na hora ficou assustada. O Lu Chen tinha terminado em 9 minutos e 32 segundos. Os caras da Coreia não conseguiam acreditar. E todo mundo já sabia que esse recorde não ia dar pra quebrar. O Lu Chen era o único não muito animado porque ele queria matar mais chefe secreto. E foi embora arrasado, com todo mundo se perguntando por que ele não tava feliz.
Ele viu que já tava ficando a noite e tava na hora também de vender os equipamentos que ele recebeu. Porém, foi aí que o servidor anunciou que ia rolar um dobro de experiência por 24 horas. Ele decidiu vender os equipamentos fracos, mas o problema era vender os azuis de nível 15. Ele decidiu esperar por amanhã, já que aí os caras estariam nesse nível e entenderiam o valor daquilo. Além disso, tinha um monte de pessoa precisando daqueles materiais que ele conseguiu. E assim que ele registrava um conjunto de 7, na hora era vendido. Ele não imaginou que esses itens iam vender tão fácil e começou a registrar tudo. E em poucos minutos fez mais 500 mil moedas. Agora que ele percebeu o quanto de dinheiro ele tá fazendo, ele decidiu mudar os planos. E já tá de volta na dungeon matando os bichos. Realmente essa caverna do tigre é o lugar perfeito. Quando de repente ele recebe uma ligação. É aquele cara que salvou ele na corretora que diz que paga o dobro do preço, mas ele só pode vender pra eles. E nisso avisa também que a identidade dele parece ter vazado e pergunta se ele quer uma ajuda pra se esconder. Ele sabe que com a quantidade de dinheiro que ele tá fazendo, a vida dele e da irmã pode estar entrando em risco. Com isso ele pede um lugar pra se esconder e o Linha diz que tudo bem. Ele tira o capacete e o cara ao lado fala que por mais que o Lu Shen seja forte, eles estão ferrados quando os servidores se mesclarem. O Lin Hai concorda e diz que realmente o garoto é a única esperança e eles vão ter que depender dele de qualquer forma. No dia seguinte, nosso garoto acordou e já tinha feito 2,34 milhões com a venda total. Enquanto aquele grupo da Coreia estava se reunindo. O plano deles era impedir que o Lu Shen conseguisse entrar na dungeon do tigre, então eles ficariam na entrada. Ele organizou todo um plano com os invocadores e como eles iam fazer isso. E o pessoal ficou animado, já que por mais que ele fosse forte, eles eram um grupo grande. Com isso, ele fez um anúncio e chamou todo o resto do servidor para participar disso. Obviamente que o pessoal não estava gostando de uma pessoa monopolizando tudo, então concordou. E outros falavam que ninguém pode ser tão forte assim e ficar escondendo o nome, então eles iam ter que revelar aquilo. Com isso, todas as guildas aceitaram participar. Porém, o Lu Jin estava farmando outra região e já estava cansado. Ele sabia que tinha um monte de gente esperando por ele na caverna, então era óbvio que ele não ia pra lá. Ele decidiu deixar as criaturas dele farmando na floresta enquanto ele descansava ali por perto. Na frente da caverna tava todo mundo esperando o garoto, só que ele não aparecia. O chefe falou que no final das contas tinha funcionado o plano deles, já que o cara não tava evoluindo. E nisso os jogadores do servidor coreano começaram a fazer uma bagunça. A Ling Zi falou que isso tá acontecendo em todos os lugares e ninguém mais tá conseguindo subir de nível. Nessa hora, quase que ela tomou-lhe uma nas costas. Ou na verdade, vacilou, porque tomou sim e percebeu que não ia conseguir farmar também. Rapaz do céu, o líder do servidor trouxe 400 mil jogadores pra ajudar. Napoleão chora na guerra. Na casa dela, a Ling Zi se perguntava por que ele não tava ajudando ninguém. Nosso garoto, na verdade, tava dormindo e tinha acabado de acordar. Foi aí que ele viu que tinha um monte de mensagem no sistema dele. E ficou sabendo que o servidor inteiro dele estava sob ataque. Na hora ele recebeu também uma ligação da irmã dele. Ele perguntou o que tinha acontecido e ela falou que também tinha sido espancado pelos jogadores de outro server e não estava farmando. Ela queria aproveitar o evento de 2 vezes de experiência, porém não tinha sobrado lugar algum. Nosso garoto disse que ia falar com o amigo dele para resolver tudo isso e conseguir uns equipamentos para ela também. Porém a irmã falou que era impossível, assim que ela renascia os caras matavam ela de novo e ela nem conseguia sair do lugar. O Lu Jin só falou para passar a posição exata que ele ia mandar o amigo. E já falou que esses bastardos iam pagar o preço. Os caras comentaram com o líder do ataque que tinha gente vindo, porém ele estava confiante. Era a guilda do nosso garoto, comandada pelos seus 3 grandes amigos que ajudaram pra caramba. Porém logo perceberam que também não tinham muita chance. Só que a Ling Nu não queria desistir porque ela estava confiante que nosso rapaz ia aparecer. E cá estava ele, dizendo que vai ter que resolver isso. Assim que eles viram alguém se aproximando, todo mundo ficou animado. O líder já tava se tremendo, falando que o tal do Anonymous chegou. E mandou a guilda inteira pra cima, falando que tantos assim não tinha como ele vencer. Porém, aquele flashback do Sword Art Online, ninguém consegue causar mais de 1 de dano nele. Nosso rapaz tá ali, parado, sem falar nada. Até que o pessoal começa a perguntar o que tá acontecendo. Os amigos do time não imaginavam que ele tinha tanta defesa assim. E o líder se perguntou se essa era a diferença de alguém que tem bestas divinas. Porém, o Lu Chen tava cansado disso e falou que tava na hora deles pagarem um preço por ter invadido esse servidor. E passou-lhe uma sequência de corte eliminando a guilda do cara. Em 1 segundo já tava quase todo mundo no chão e eles não sabiam o que fazer. Porém, o Lin só passou dando um corte, avisando que não ia dar tempo pra eles formularem nenhum plano. Agora as garotas tava feliz, falando que mais uma vez ele salvou o servidor. Ele falou pro pessoal juntar todos os equipamentos que caíram no mesmo lugar. Eles ficaram confusos e queriam pegar até porque perderam parte dos que tinham. Porém, ele disse que eles fariam uma armadilha para se vingar de verdade. Os caras disseram que se esse era o caso, iriam ajudar e ele agradeceu. Enquanto isso, a irmã dele tava lá caída no chão sem nem conseguir ser ressuscitada. Até que, obviamente, ele se aproximou e passou todo mundo que tava por lá.
Ela reconheceu como o cara de antes, porém ele estava mais forte ainda. O Lu Chen só falou que ela poderia ficar com todos os itens que esses caras droparam, já que isso ia pagar pelo que ela perdeu. Ela perguntou se ele realmente era um amigo do irmão, e ele disse que sim e falou pra ela agradecer pra ele depois. E agora tava na hora dele voltar pra frente daquela dungeon. Ao chegar lá, o pessoal tinha feito uma pilha com todos os itens que droparam. Ele até arrancou a espada das costas e falou pra avisar todo mundo dos servidores estrangeiros que tinha uma pilha de itens aqui pra eles. Obviamente o pessoal tava achando exagerado porque tinha item ali pra equipar um servidor inteiro. Porém, a Ling Zi disse que isso era uma ótima ideia pra realmente ver qual o poder desses caras. Ela então decidiu ligar a própria live stream e mostrou todos os itens que tinha e falou pra eles virem buscar. Na hora o pessoal viu as imagens e reconheceram a espada como a do Lu Chen. E um tempo depois eles finalmente estavam chegando. Ela se virou pro protagonista, agora falou que era com ele. Ele só disse pra todo mundo pegar os itens e sumir do lugar pra não correr risco. E com isso se aproximou, falando que ia matar os bastardos que ferraram com o servidor dele. Na hora os caras foi pra cima. Só que aí, dessa vez ele ia usar tudo que tinha. Facilmente os caras estavam sendo dizimados. E de cima o chefe do servidor coreano viu que eles não iam ter chance. Porém o Lu Chen queria saber por que eles estavam ali pra acabar com o evento do dobro de experiência. Porém o cara respondeu que ele só era tão arrogante porque tinha os atributos da besta divina. Obviamente o Lu Chen não era forte por isso, mas achou que essa era uma boa mentira. E os caras falaram que por mais que ele matasse todo mundo, o servidor deles ainda ia ser mais forte, já que eles estavam atrapalhando o evento ali. O Lu Chen falou que era bom eles compensarem o servidor dele inteiro ou ele ia ter que fazer eles pagar o preço. Os caras responderam que ele era um idiota, se achavam realmente que eles iam se desculpar. Nisso, nosso protagonista falou que em 5 dias ele tem certeza que o cara ia se desculpar. E matou eles dizendo que logo logo eles iriam entender. Assim que o pessoal voltou pro jogo, os itens estavam caídos no chão e as garotas impressionadas. Porém, ele falou que as coisas ainda não tinham acabado, ele tinha coisa pra resolver. De volta em casa, ele decidiu acertar as contas com eles de vez amanhã. 10 horas se passaram. E agora ele tinha invadido o servidor dos caras pra se vingar. Ele sabia que o Jardim Perdido do Éden era por ali e esse evento ia acontecer. Com isso, ele localizou o mesmo pilar nesse servidor. E na hora ele ativou o evento e todo mundo foi avisado sobre a invasão. Era exatamente a mesma coisa que aconteceu no servidor deles. Eles teriam que destruir os 8 pilares e todo o servidor participaria. O pessoal não tinha ideia que na verdade tinha sido ele que ativou esse evento e estavam ansiosos para receber uma besta divina. Porém, o Lu Chen ia ficar parado perto do pilar e não deixar absolutamente ninguém completar aquilo. Sem ninguém para guiar, o pessoal estava confuso tentando achar onde começava essa missão do Jardim Perdido. Até que depois de muito procurar, encontraram alguns lobos. O líder falou para ligar logo as live streams que eles deveriam mostrar pro mundo eles conseguindo essa besta divina. E no servidor do protagonista, as garotas estavam com medo dos caras ficarem mais fortes. Eles estavam tudo animados, dizendo que logo logo voltariam para se vingar. Porém, um deles perguntou porque parecia ter alguém na frente do pilar. E nisso, o Lu Chen anunciou que para participar dessa missão, teriam que passar por ele primeiro. Obviamente que todo mundo reconheceu ele como anônimo e perguntou por que ele estava ali. Mas o líder falou que eles não precisavam temer, já que a neblina daquele lugar ia corroer o equipamento dele. E com isso, todo mundo foi pra cima falando que ele não ia ter chance. Os coitados não tinham ideia que, na verdade, como aquela névoa fortalecia criaturas, ele estava ficando ainda mais forte. O pessoal não entendia porque o dano parecia ter dobrado. E o líder tentou insistir falando pra ninguém recuar, porém os jogadores estavam sendo dizimados. As garotas do grupo estavam impressionadas, falando que o chefe era maneiro. Uma hora havia se passado, ele ainda estava lá sozinho acabando com todo mundo. O líder apresentou um cara e parecia estar querendo negociar. Porém o Lu Chen disse que a hora ainda não tinha chegado. O cara ficou confuso, porém Lu Chen disse que só ia negociar mais tarde. Com isso o cara se retirou, falando que depois voltava. Nosso garoto deixou o dragão dele lá e mandou avisar se qualquer coisa acontecesse. Agora estava muito fácil, até porque as criaturas já tinham dominado metade do servidor e a fumaça só estava aumentando. A própria cidade principal estava num nevoeiro só e ninguém conseguia farmar. Na hora, o pessoal oficial da guilda daquele servidor veio e pediu para que ele parasse com isso. Porém, o Lu Chen avisou que a hora não tinha chego. O líder disse para ele parar de ser um mau vencedor e acabar logo com isso. Porém, o Lu Chen só disse que eles não tiveram vergonha quando se juntaram para matar todo mundo da região dele. O presidente da maior guilda lá perguntou o que ele queria e nosso garoto só falou para ele sumir de lá. O pessoal não tinha muito o que fazer e decidiram ver se iam conseguir juntar um grupo para acabar com ele. E com isso, a Ling Zi fez uma live com os líderes daquele servidor, que se desculparam dizendo que jamais fariam algo assim de novo. Além de entregar uma lista de itens que nosso garoto tinha pedido. Na reunião, os caras estavam acabados, sem saber uma solução para acabar com aquilo. Com isso, o líder dos caras foi lá pedir desculpas. O Lu Chen avisou que a única desculpa que ele ia aceitar era as 4 bestas divinas desse lugar. O cara queria negociar, porém ele disse que não ia conversar sobre isso.
Ele então chamou o próprio grupo do servidor dele. Ele ia ajudar eles a coletarem as bestas divinas. Depois de pegar tudo, o pessoal comemorou que ele finalmente estava indo embora. Nosso garoto se levantou em casa. Ele estava exausto, já que esses 2 dias ele teve que ficar jogando o tempo inteiro. A perna esquerda dele estava quase 100%, porém a direita ainda precisava de alguns níveis. Se esse era o caso, a única solução era voltar pro jogo e farmar mais um pouco. Como ele tinha juntado muito ponto da dungeon e de toda essa treta, ele decidiu fazer o que é mais importante: upar a ordem da legião, que permitia a ele ter mais criaturas. Não só agora ele poderia invocar mais uma, como além disso, todas as outras ficaram 25% mais forte. E ele aproveitou para equipar todo mundo com os conjuntos que tava barato do outro servidor. Depois de 9 dungeons, estava na hora dele começar a vender os itens raros que ele vem pegando, já que o pessoal tá começando a precisar. Ele tinha mais de 42 espadas e decidiu, como sempre, fazer um leilão que é como dá pra lucrar mais. Ele usou o nome da guilda para fazer um anúncio em massa sobre toda a venda que iria acontecer. E o pessoal queria saber se ele ia vender aquela espada dupla que ele sempre usa. Na noite, ele anunciou o começo de mais um daqueles leilões. E como sempre, o valor foi só aumentando. Uma capa extremamente rara que ele tinha pego chegou a ser vendida por 81 mil. E um conjunto com outro manto chegou a ser vendido por 100 mil. Ele decidiu então aproveitar que o pessoal estava empolgado para vender a espada que ele usava. O pessoal já imaginou que o preço ia ser absurdo. E de um segundo para o outro já estava sendo vendida por 210 mil. Um tempão depois, ele finalmente tinha vendido tudo. Com todos os itens que ele pegou do outro servidor, mais tudo que ele vem farmando nas dungeons, deu um total de 2 milhões de dólares. O rapaz já é o Neymar, né? Porém, o mais importante de tudo é que a perna dele estava finalmente recuperada. Ele na hora queria comprar uma casa nova para a irmã dele e mostrar o quanto ele se recuperou. Ele achava engraçado que ela tá trabalhando todo dia enquanto ele tá prestes a comprar uma casa para ela. Uma garota lá tava tentando vender umas casas, porém o velhinho falou que tava caro demais. As outras vendedoras ficaram rindo dela, dizendo que ela sempre tenta usar da aparência, mas nunca vende nada. Até que nosso garoto chegou e ela tava toda triste. Elas olharam e viram que ele parecia um pobre, então você já sabe o que vai acontecer. Ela se aproximou e perguntou em qual tipo de casa ele estava interessado. Nosso ostentador queria logo uma vila. E ele reconheceu ela como sendo uma colega de escola chamada Xiao Wei. Ela disse que ia apresentar os projetos das casas, porém ele falou que queria ver em pessoa. Ela perguntou se o carro dele estava lá de fora, ele disse que nem tinha carro. As mulheres começaram a rir, perguntando como era possível alguém não ter nenhum carro e querer comprar uma vila como essa. Porém, a garota disse que ele poderia subir a motinho. No caminho, ele revelou que ele era o Lu Shen. Ela disse que ouviu falar que ele estava na cadeira de rodas, porém ele disse que já estava melhor. Um pouco depois, ela agradeceu por ele ter comprado a casa e perguntou se nosso garoto gostava de alguns jogos. Ele falou que jogava o tal do Empyrean e disse que talvez eles se conhecessem lá. Rapaz, essa compra de casa foi rápida, que ele já tá de volta pra farmar. Como ele chegou numa nova região, ele já saiu pra matar as 1000 Banshees. De longe, ele localizou um portão gigantesco que parecia talvez levar pra outro mapa. Na frente dele tinha a alma de uma garota dizendo que era miserável e precisava de ajuda. Ele perguntou qual é o desafio e ela falou que somente uma pessoa poderia participar. A missão era limpar 500 almas depois desse portão. E a recompensa era o coração ancião que pedia naquela missão lá do começo. Como era uma missão para uma pessoa sozinha, era perfeito para ele. Assim que ele entrou, viu que tinha vários espíritos de nível 22. Porém, isso aí só seria desafio para outra pessoa. O único problema é que eles eram em grande quantidade e os ataques dele utilizavam humano que causava muito dano. Mesmo matar as 2 primeiras criaturas não foi muito fácil. Mas como sempre ele estava paciente, se ele conseguia matar 2, ele conseguia matar 500. Ele ficou esperando as almas nascerem de novo. E assim que as criaturas surgiram, ele voltou pro combate. 10 horas depois, ele finalmente tinha terminado a missão. Ele recebeu o coração ancião e na hora pediu para usar. Porém, o sistema falou que ele teria que tirar a skin humana para conseguir ativar isso. Ele então voltou a ser lobo e a garota ficou até assustada com essa deformidade. Porém, ele só ignorou e ativou o item. O personagem dele tinha avançado para a qualidade de 5 estrelas e agora ele tinha mais 500% em todos os atributos. Ele já ficou animado, querendo saber se tinha mais missões nessa região. Falou pra criança parar de chorar e falar logo o que tem mais pra fazer nesse lugar. Ela não queria porque falou que ele era feio demais. Nisso, ele voltou a ser humano e ela disse que ele teria que matar 3.000 espíritos ressuscitados. Considerando que ele tinha que matar 2 de cada vez, ele ficou assustado com o tempo que ia demorar. Mas ele não tinha opção, então disse que ia fazer. Até porque ele estava recebendo os tais itens anciões que ele estava precisando. Depois de matar mais de 1000 liches, ele recebeu o talento delas que reduzia a defesa de quem estava por perto em 15%. E foi pra cima caçar mais um monte.
Com esse talento, ele também conseguia atacar à distância, então agora estava mais eficiente. Porém, mesmo assim, demorou 3 dias para terminar isso. Ele só estava meio desolado que esse lugar não dropava um único equipamento, então a única coisa que ele estava fazendo ali era upar. Foi aí que ele notou uma estranha construção ao lado e se perguntou por que parecia ter tanto monstro ali. Em meio a várias pedras estava uma legião de soldados. Era um monte daquelas banshês paradas com uma aura roxa. E eles pareciam estar participando de algum tipo de culto. Em frente a todos eles estava um chefe de nível 27 chamado de líder da vanguarda. Na hora, o Lu Chen ficou com medo do jogo colocar ele para fightar contra aquilo. A criatura chamou pelo deus dos mortos-vivos e pediu para que aceitasse o sacrifício. E então deu uma espadada no chão. A aura de todo mundo começou a brilhar. O chefe começou a sumir junto com todas as criaturas. Ele decidiu não se envolver com aquilo. Voltou para a garota e disse que tinha terminado a missão. A linhagem de lobisomem avançou mais uma vez. Além do talento do tigre, que agora conseguia causar dano crítico. Ele perguntou se a garota queria mais alguma ajuda, porém ela disse que já tinha pedido demais. O ganancioso falou que não tinha problema, era só pedir. Para ele, correr perigo era a atividade favorita. A missão que ele recebeu foi para parar aquela invocação que estava acontecendo. Ele deveria roubar 5.000 pontos de mana que estavam sendo gerados por aquela formação. E por isso ele receberia 10 pílulas que aumentariam a mana dele em 10.000. Como esse era um ponto que ele precisaria melhorar, óbvio que ele já foi na mesma hora. Ele viu a formação e percebeu que o tal chefe das trevas não tinha sido invocado. Com isso, ele se aproximou do centro e começou a cultivar, o que fez com que ele roubasse mana. O problema é que aquele chefe tinha saído para caminhar e agora estava voltando. Nosso garoto começou a rezar Ave Maria para que o chefe não visse que ele estava ali paradinho roubando mana. Nisso, de repente, quando o chefe se aproximou, a espada dele brilhou. Ele sentia que tinha alguma coisa errada e começou a procurar o que estava acontecendo. Nosso garoto tinha roubado uma boa quantidade de mana e já tinha fugido. Com isso, ele foi falar com a garota e pediu mais uma missão. Foi aí que ela pediu para que ele matasse o Cenabis, que é aquele chefe. Aquilo já era demais e ele avisou para ela procurar uma outra pessoa. Só que então ela explicou que por ele ter roubado a mana daquele lugar, a criatura tinha 1/10 da força. Quando ele matasse o chefe, o portão pro Ragnarok seria aberto, que é a dungeon com uma grande missão. Ele se lembra que aquela quest que ele tem que fazer realmente contém essa tal missão Ragnarok. E disse que tudo bem, ele ia aceitar isso. A recompensa era receber o Peste Fantasma Xiaomin, que era de qualidade roxa. Como era algo único no servidor, ele imaginou que valeria bastante. Pelo visto, a garota ia ajudar ele no combate e por isso ele perguntou qual habilidades que ela tinha. Porém, antes de responder, ela já saiu voando. Ele decidiu que já que não tinha opção, ia ter que seguir ela. Lá no meio tinha uma bola de energia vermelha. Ele perguntou se aquilo ativava a formação, só que ela falou para não tocar. Ele perguntou por quê. E ela queria saber se ele não conhecia as orbes divinas. Aquilo continha uma quantidade imensa de poder e se ele tocasse seria morto na hora. Ele falou que então a prioridade ia ser matar esse tal de Cenabis por enquanto. O cavaleiro estava parado por ali descansando. Ele falou pra garota chamar a atenção que ele batia. Porém ela avisou que se tomasse um único golpe ia ser destruída. Ele perguntou então pra que ela tava ali. Ela diz de novo que ele tá 10 vezes mais fraco, é que ela é ainda mais fraca que isso. O Lu Chen falou que entendeu e que só ia fazer isso já que dá pra lucrar bastante. E na hora foi pra cima da criatura. Ele deu uma barragem de ataques que tava causando 1.600. Considerando que o bicho tinha 30.000 de vida, ia ser bem fácil. Porém, de repente, ele começou a se levantar. A garota falou pra tomar cuidado que ele usaria uma técnica de contra-ataque. Nosso garoto tava animado porque se o bicho tinha, quer dizer que ele também poderia conseguir. E se jogou na direção falando que ia resolver isso agora. Porém, o chefe mandou o corte que ele havia preparado. Nosso garoto desvia por pouco e se tivesse tomado aquilo, com certeza tinha zerado a vida. Com isso, ele aproveita o tempo que o chefe tá se recuperando pra causar um pouco mais de dano. Enquanto a garotinha vai passando as dicas sobre as habilidades que o chefe vai usar. Ele fica impressionado que ela realmente sabe toda a forma como ele luta. E nessa hora, o boss levanta a espada pra acabar com isso. Ela avisa que a única opção nesse caso é só correr. Os dois precisariam chegar de volta na entrada do vale ou morrer ali. A explosão varreu toda aquela área. E o Lu agradeceu por ela realmente estar certa mais uma vez. O que ele ficou se questionando era como que outras pessoas venceriam aquilo. 8 minutos se passaram. Ele ainda estava desviando dos ataques e não tinha conseguido finalizar. E nessa hora a garotinha abriu os braços com uma luz dourada. Toda a energia que ele havia gasto parecia estar se recuperando. E ele foi pra cima para dar um ataque final, passando o corte do tigre no chefe. Com isso o boss finalmente caiu no chão. O Cenabis havia sido morto. E ele recebeu uma técnica de rank místico chamado Conversão da Espada da Chuva, além da chave para o Portão dos Mortos. Nisso a garotinha apareceu e agradeceu por tudo que ele tinha feito, e perguntou se ela poderia continuar com ele.
Nosso garoto aceitou e disse que tudo bem. E recebeu a pet de qualidade roxa única Xiaomin. Ele não esperava que ela fosse ser a chefe e pediu para dar uma olhada nos atributos. A maior vantagem que ela tinha era invencibilidade, já que por ser espírito ninguém conseguia atacar ela. Sem contar que ela poderia possuir alguns corpos e ainda dar alguns buffs. Nisso ele perguntou para que servia aquela chave e ela disse que era por uma dungeon de nível 50 que tinha nas proximidades. Ele falou que se fosse 50, obviamente que não ia dar pra fazer e perguntou para que usava aquele fragmento. Ela explicou que esses fragmentos de dungeon poderiam ser sintetizados em outras essências. Um tempo depois, ele estava de volta na, entre aspas, casa dele. O inventário estava cheio de item e além disso ele já tinha chegado no nível 19. Enquanto isso, na cidade, a Leng Nuo estava lutando contra o antigo Rank 1. Ela desviou do ataque e mandou na cara dele. O pessoal estava impressionado que ela vinha melhorando bastante. O cara disse que ela não estava nada mal, porém ele estava cansado de brincar. E com isso acertou um ataque bem no meio da coitada. Rapaz, mas ele não perdoou e já foi pra uma sequência para ver se matava ela. A coitada foi derrotada e ele pediu desculpas, mas ela ainda era um lixo. E avisou que essa luta provava que a guilda dela realmente era ruim. Além Nuo falou que tudo bem chamar ela de lixo, mas por que ele estava envolvendo todo o time dela? O cara disse que era porque ele era o líder da guilda dele e ela era líder da dela. Ela respondeu que jamais mancharia a honra dessa guilda e sairia se esse fosse o caso. Os caras duvidaram e falaram que queria ver ela saindo. Ela pediu desculpas pros amigos e falou que é só que não queria que todo mundo passasse vergonha por causa dela. Porém, alguém apareceu e perguntou quando que ele deixou ela sair. É óbvio que esse safado não deixa as gostosas sair da guilda. Todo mundo ficou assustado, já que não viam ele faz um tempão. Ele perguntou se estavam judiando da coitada e ela pediu desculpas por fazer todo mundo passar vergonha. Porém agora tá todo bonzinho e fala que a culpa é dele, então ele vai arrumar isso. O antigo Top 1 falou que hoje eles iam acabar com o protagonista, senão eles iam sair desse servidor. Avisando que a situação é bem diferente de 10 dias atrás, já que todo mundo vem se fortalecendo. O Lu disse que ele também sairia se perdesse e perguntou aonde eles queriam lutar. Na hora tava todo mundo curioso para saber quem ia sair do servidor. As duas guildas ficaram cara a cara na frente da cidade. E todo mundo comentou que a guilda do protagonista não tinha muita gente. O cara abriu os braços e falou que deixaria quem quisesse fugir sair daquele lugar agora. Porém, a Leng Nuo só motivou todo mundo e falou que eles não iam desistir. O amigo falou pro protagonista que eles iam dar o melhor, mas nosso garoto só respondeu pra eles não se preocuparem. Ele ia deixar claro que não era pra ninguém mexer com a guilda dele. O pessoal, óbvio, não acreditava que ele ia contra todo mundo. Com raiva que ele se aproximou sozinho, foram logo pra finalizar ele. O que eles não sabiam, obviamente, é que o Lu tava muito mais forte depois da quest do espírito. De longe o pessoal observava a luta e tava um pouco inseguro que ele realmente iria vencer. O chefe disse que hoje o garoto ia assumir o servidor, porém nosso rapaz só falou que isso era impossível. E mandou um corte duplo com as espadas. O ataque foi em área e causou mais de 1000 de dano em todo mundo que pegou. O chefe nunca nem tinha batido tão forte e se perguntou como era possível alguém causar tanto em todo mundo. Só que nosso rapaz não parou e começou a limpar a guilda dele. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa, já tava todo mundo da guilda dele no chão. E no segundo seguinte, ele se juntou. O pessoal não sabia que ele tinha uma habilidade em área tão forte assim. E o menino tava cruel, tava batendo nos corpos pra garantir que todo mundo ia morrer 2 vezes. Ele só achou estranho porque ninguém da guilda dele parecia estar torcendo por ele. Mas a verdade é que eles queriam saber se isso realmente era possível, se ele tava usando algum tipo de hack. Ao menos uma coisa é certa, ninguém ia mais querer ir contra a guilda deles. Ele pensou então que sabia de uma forma de deixar uma mensagem bem mais clara. E foi até aquela mesma torre que na última vez ele parou no nível 5. Facilmente ele estava passando pelos primeiros níveis. E dessa vez ele decidiu ir bem longe para que não tivesse que voltar ali de novo. Os primeiros pisos estavam sendo finalizados em menos de 10 segundos. E a Lindsay comentou que ele chegou no 5º gastando menos de 13. O pessoal só estava preocupado se ele realmente passaria do piso 15. Porém a Leng Nuo estava disposta até fazer uma aposta pelo nosso garoto. No 12º foi o primeiro piso que ele não matou os caras com um único ataque. E um tempo depois ele finalmente tinha chegado no tal do 15. A amiga dela falou que todo mundo estava suspeitando que ele estava usando algum tipo de trapaça. Porém a apaixonada disse que era impossível, só que o garoto é muito talentoso. Um segundo depois ele já estava no 16 e elas comemoraram que assim ninguém mais ia atacar a guilda delas. Porém o pessoal agora queria saber quando ele realmente ia parar, já que ele já estava no 17. E no segundo seguinte estava no 19. Ele chegou no 20 e matou mais um muito fácil. Porém decidiu fingir que estava muito difícil e saiu da torre. O pessoal ficou impressionado, mas pensaram que realmente o 20 deveria ter algo assustador. Na mesma hora ele foi então fazer o desafio das guildas. Era a única forma de obter cristais de ascensão e ele sabia que até o nível 7 ninguém mais ia conseguir fazer. O pessoal já estava desistindo de um dia tentar ser mais forte que ele.
E um tempo depois, a Langrenwood estava agradecendo nosso menino. Ele falou que eles não precisavam se preocupar, porque como líder ele ia ajudar todo mundo. Ele só ia ficar com os espíritos e distribuir o resto. A Langrenwood queria saber o porquê ele estava ajudando tanta gente assim. Ele disse que ela não tinha que se preocupar com isso e deveria focar em upar a magia dela. Avisou para ela mandar um pedido de amizade, que se qualquer pessoa fizer mal é só chamar nosso menino. Ela ficou toda felizinha que o líder não esquece da garota. O problema pro Lu agora é que ele tava a nível muito alto e não sabia mais onde farmar. Enquanto isso, todo mundo se reunia na frente da caverna subterrânea. Lá na frente, o pessoal tava tentando organizar alguns grupos para fazer a dungeon. Porém, o Lu decidiu entrar sozinho e ver se tinha algo secreto ali. As criaturas eram extremamente fáceis. Até mesmo o chefe de nível 23 não era um desafio. Realmente só valeria a pena se ele encontrasse algo secreto. Assim como na dungeon anterior, quando você faz rápido demais o começo, você libera a parte secreta. E com isso ele recebeu um aviso que o rei zumbi abissal estava se aproximando. 5 minutos depois, o chão começou a se quebrar. E a criatura surgiu debaixo dele. Aquele era um chefe nível 30 de rank diamante. Rapaz, o Lu tomou 4.000 de dano no peito. Além disso, ficou cego por 3 segundos. Perdeu defesa física e velocidade de movimento. Além de 3% do máximo da vida por segundo durante 10 segundos. Rapaz, agora ele ficou assustado com essa força. Se continuasse assim, ele não ia ter como vencer isso. Ele conseguiu desviar desse ataque e percebeu que 4 golpes ele estaria morto. Porém, ele não tinha medo disso, já que o chefe era relativamente lento. E foi dando os ataques dele enquanto se esquivava. O problema é que o chefe tinha muita defesa e HP. E assim que ele tirou um pouco de vida, a criatura se jogou para baixo da terra. O Lu Chen começou a se perguntar se realmente ele iria morrer nessa dungeon. Todo mundo recebeu um aviso que ele estava temporariamente pausado até alguém terminar o boss secreto. O resultado dessa luta definiria se eles receberiam acesso ao nível 2 daquele lugar. A irmã tava com raiva porque ela tava quase chegando no chefe e agora seria expulsa. A amiga falou que não era problema, já que liberaria o nível 2. Porém, ela não tava nem aí e queria brigar com esse safado que tava atrapalhando os levels dela. Até que a amiga falou o óbvio, só existe uma pessoa no servidor que vai sozinho pra esse chefe. Ela pergunta se é esse tal de Anonymous. Pelo visto, ela não sabe que na verdade é o mesmo cara que ajuda ela por causa daquela incrível máscara que ele usa. Na luta, o Lu Chen tava arrebentando o chão, porém não conseguia causar dano no chefe. Mesmo com a invisibilidade que foi dada por aquela fantasma, ele não conseguia localizar o bicho. Até que de repente ele saiu no chão na frente dele. Como ele tava invisível, obviamente que o chefe não conseguia saber onde ele tava. E ele aproveitou pra ir pelas costas e acertar-lhe uns golpes na nuca. Ele ficou fazendo isso por 30 minutos seguidos. Até que finalmente a criatura havia sido morta. E ele obteve uma máscara do zumbi, além de vários itens da dungeon. Além de algo bem interessante, que era uma ordem de recrutamento dessa dungeon. Aquilo dava a ele a qualificação para recrutar um rei zumbi. Além da máscara que reduzia a quantidade de energia e de velocidade que as pessoas tinham. E a chave que ele tanto queria que daria acesso ao segundo nível dessa dungeon. Na hora ele ativou e todo mundo ficou impressionado. Isso quer dizer que o servidor inteiro poderia evoluir mais rápido. Assim que nosso garoto saiu, ele estava invisível, porém a irmãzona estava lá parado. Todo curioso, ele deu uma olhada na irmã e viu que os equipamentos dela estavam ficando muito fortes. Ela, pelo visto, tinha aprendido a jogar. Ele queria saber qual era o nível dela e quão forte ela estava, então deu um tapinha só pra ver quanto de dano ia causar. Porém, causou dano pra caramba por causa dos combos e encheu a garota de veneno. Ela saiu andando e ele falou pra ela ficar parada, senão o veneno só ia aumentar o dano. Porém, a coitada caiu no chão. Nosso garoto entrou em choque que tinha sem querer matado a própria irmã. A amiga toda confusa foi perguntar quem tinha atacado a coitada. Ele não queria revelar que tinha sido ele e só agradeceu que nenhum item tinha caído. Ele então se dirigiu até uma outra montanha. A chave permitia que ele abrisse a próxima dungeon aonde quisesse, então ele quis um lugar que fosse um pouco mais isolado. E com isso, ao ativar o item, uma luz dourada subiu. Dessa forma, ele garantiu que também fosse o primeiro a entrar nesse lugar e terminar ele. Porém, estranhamente, não parecia ter nenhum monstro lá dentro. Aquela, na verdade, era uma espécie de dungeon pessoal que ele mesmo era o dono. Ele poderia colocar um preço para entrar naquele lugar e ainda disponibilizar os certos monstros e itens. Ele já percebeu que aquilo era uma forma de receber dinheiro sem nem precisar jogar. Ele começou a gastar um monte de moeda para colocar a dungeon dele no nível 20. E além disso, ele também poderia comprar algumas das criaturas para disponibilizar para todo mundo. Com isso, ele organizou a região e estava na hora de abrir os negócios. Um tempo depois, uns jogadores que viram um laser foram até o local e viram a porta. O pessoal ficou surpreso que era de um jogador, e estranhamente só se podia entrar sozinho. Quem fazia live aproveitou a chance para dar uma divulgada, e mostrou para todo mundo a nova dungeon que tinha aparecido do famoso Eu Sou o Único Selvagem. Como ele colocou as criaturas num bom nível, várias pessoas estavam indo lá para farmar e ele consequentemente estava ganhando dinheiro.
O segredo da dungeon dele é que dropava vários itens. Porém, cada vez que você entrava, ficava mais caro. Isso fazia os gananciosos irem várias e várias vezes pra pegar like nesse vídeo, molecada. Acabamos, nosso garoto lobinho, que ultimamente tá mais um maninho. Rapaziada, essa obra vocês viram que eu fui do começo ao fim. Não tem mais nada traduzido pra nós, é isso aí do nosso menino do jogo. Eu vou ver se eu trago aí algumas obras das antigas que eu tô devendo pra vocês. Vocês sabem qual é? Será que sabe? Não sei. Se você não quer perder, você ativa o sininho. Dale!